Boa tarde, amigos da Velocidade. Legal ter toda essa galera ligada aqui na Rede TV. Daqui a pouquinho vamos curtir juntos a 8ª etapa do campeonato, uma prova num circuito belíssimo, o Grande Prêmio de Elkhart Lake. O francês impossível largando na pole position mais uma vez. Sébastien Bourdais está largando na frente, enquanto que o Bruno Junqueira, que é o vice-líder do campeonato, 27 pontos atrás do Bourdais, vai largar na 4ª colocação. O Bruno, que vai tentando voltar à liderança do campeonato e vai tentando também repetir o feito do ano passado, quando venceu em Elkhart Lake. 31 pontos vão estar em jogo só pelas classificações na prova e você vai curtir tudo isso aqui na Rede TV. Ao meu lado, o comentarista da Fórmula Mundial da Rede TV, Celso Tiberê. A sua expectativa para a prova de hoje, esse circuito lindíssimo, para mim, o melhor circuito da temporada, Celso. Boa tarde, Theo. Boa tarde, amigos da Rede TV. Olha, Elkhart Lake é uma pista sensacional. Não só porque o lugar é muito bonito, há árvores, há um aspecto maravilhoso, parece uma pintura, mas é uma pista longa e uma pista difícil. Há retas, há curvas rápidas, há curvas lentas, há curvas de média velocidade. Eu diria que Elkhart Lake está para a Fórmula Mundial, assim como Spa-Francorchamps está para a Fórmula 1. É a pista dos sonhos dos pilotos, é uma pista que permite ultrapassagens, é uma pista sensacional. Tem dois pequenos problemas, mas que não devem afetar a corrida. As áreas de escape são pequenas, quer dizer, elas podem criar problemas se alguém sair da pista. E se chover, bom, se chover, a drenagem em Elkhart Lake é ruim, as poças se formam sobre o asfalto, mas vamos torcer para que não haja chuva e a expectativa é de uma corrida muito boa. O Brasil, que tem uma grande tradição nesse circuito de Elkhart Lake, nos últimos 3 anos, 3 vitórias brasileiras. Uma com o Bruno Junqueira, depois outra com o Cristiano da Mata e novamente no ano passado o Bruno Junqueira. Já que eu falei no início da nossa transmissão sobre a classificação do campeonato, vamos ver como está a Fórmula Mundial depois de 7 etapas disputadas. O Bourdais é o líder com 187 pontos, o Bruno Junqueira aparece em segundo com 159, o Paul Tracy é o terceiro com 142 pontos, o Patrick Carpentier o quarto com 134, o Alex Tagliani na 5ª colocação com 120 pontos. Depois vem o Ryan Hunter-Reay, que hoje larga em segundo, o Jimmy Vasser, que hoje larga em terceiro, o AJ Allmendinger, que fez uma grande prova em Vancouver, é o 8º no campeonato, o Mário Domingues é o 9º, o Michel Jordan Júnior ocupando a 10ª colocação. Daqui a pouquinho, então, vamos já para a volta de apresentação no Grande Prêmio de Elkhart Lake. E aí sim, a largada, e claro, você vai curtir tudo aqui na Rede TV com exclusividade ao vivo. Você sabe, Fórmula Mundial é só aqui na Rede TV, a Rede de TV que mais cresce no Brasil. Estamos juntos aqui na Rede TV com a Fórmula Mundial. Daqui a pouquinho, a 8ª etapa, o Grande Prêmio de Elkhart Lake no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Neste momento, tempo nublado, existe uma pequena possibilidade de chuva durante a prova, 24 graus em Elkhart Lake. E a última prova disputada, a 7ª etapa, aconteceu no Canadá, nas ruas de Vancouver. Vamos ver os melhores momentos desta corrida. Bom, Paul Tracy vencendo a prova e voltando aí a lutar pelo campeonato. Celso Tiberê, de repente uma vitória, o Paul Tracy começar a ameaçar mais proximamente tanto o Bruno Junqueira como também o Sébastien Bourdais. Eu acho que essa é uma corrida em que o Bruno Junqueira precisa de um resultado muito positivo. Ele ganhou essa prova no ano passado, ele ganhou essa corrida também anteriormente, ele foi o vencedor em 2001, quer dizer, ganhou em 2001, ganhou em 2003, e precisa ganhar em 2004. Por quê? Porque ele está na briga pela liderança do campeonato com o companheiro de equipe dele, que é o francês Sébastien Bourdais. O Sébastien Bourdais tem 4 pole positions na temporada, tem vitórias, e o Bruno Junqueira até agora não ganhou nenhuma corrida. Mais ou menos o que aconteceu no ano passado. O Bruno também não vinha ganhando, ganhou em Elkhart Lake e depois ganhou na prova seguinte também. E aí o Bruno folgou um pouco no campeonato. Ele está brigando com o companheiro de equipe. Então, eu acho que o Paul Tracy, como disse o Theo, precisa realmente de um bom resultado. Mas quem precisa, de fato, de se concentrar nessa corrida, de tirar o máximo do seu carro, de conseguir uma estratégia que o favoreça, é o nosso Bruno Junqueira. Se o Bruno Junqueira vencer a corrida aqui, ele seguramente encosta no Sébastien Bourdais. Essa corrida é a metade da temporada.
Elkhart Lake é exatamente a última corrida da primeira metade da temporada, e se o Bruno ganhar aqui, ele vai para o começo da segunda temporada, para a segunda parte desse campeonato em condições muito mais favoráveis, até psicologicamente, porque é muito ruim você ser um piloto considerado desde o começo da temporada como um dos favoritos, piloto da melhor equipe da Fórmula Mundial nesse momento, que é a Newman Haas. Está na sua quarta temporada, o seu companheiro de equipe está na segunda temporada, que é o Sebastian Bourdais. E você não conseguir nenhuma vitória e o seu companheiro ter algumas vitórias já. Então, como é que fica isso? O Bourdais, não, mas peraí, mas eu já ganhei, você tem mais experiência que eu, mas eu já ganhei. Não, o Bruno precisa correr muito bem hoje e eu acredito, ele gosta da pista, é um circuito que o favorece, é um circuito que permite ultrapassagens. Ele já mostrou, e com 2 vitórias anteriores nesse circuito, que é um lugar onde ele se sente muito bem, e eu acredito numa grande corrida do Bruno Junqueira. Acredito também que ele vai ter dificuldades, porque o Bourdais vai correr muito, vai andar muito forte, mostrou nos treinos que está rápido, que conseguiu um bom acerto, e o Paul Tracy é outro que precisa de resultado, e o Paul Tracy, a gente nunca sabe o que ele vai fazer. Ele pode fazer uma corrida impecável de começo a fim, e pode cometer uma barbaridade atrás da outra, uma a cada 5 minutos. Estamos esperando o sinal que vem diretamente do circuito de Elkhart Lake para curtirmos juntos esta 8ª etapa do Campeonato da Fórmula Mundial. Falando em Paul Tracy, ele larga na 6ª colocação, uma terceira fila, toda ela canadense, com Patrick Carpentier largando em 5º lugar. Daqui a pouquinho a largada, e aí além dos pontos pela vitória, temos também os pontos extras que já estão sendo disputados desde sexta-feira. Uma nova regra nessa temporada da Fórmula Mundial da Champ Car. Vamos ver aí quais são esses pontos que o piloto pode conquistar no final de semana. Um deles vai para o piloto que ganhar mais posições durante uma corrida. Esta medida visa, entre outras coisas, incentivar cada vez mais as ultrapassagens. E a briga pelo valioso pontinho mostra que todos estão lutando muito por ele. 7 pilotos diferentes ganharam um ponto extra, cada um em 7 provas disputadas. Justin Wilson, Alex Tagliani, A.J. Allmendinger, Patrick Carpentier, Oriol Servia, Michel Jordan Jr. e o brasileiro Mário Haberfeld, que entre todos causou a melhor impressão. No GP de Toronto, no Canadá, ele largou na 14ª posição e terminou em 4º lugar. Realmente, quase subir ao pódio pilotando um carro com chassi Reynard, que é bem inferior aos Lolas da maioria, é algo impressionante. Muitos pontos, o campeonato totalmente aberto, 27 pontos separando neste momento o Bourdais do Bruno Junqueira, e só pela vitória 31 pontos estarão em jogo daqui a pouquinho em Elkhart Lake. Vamos para mais um rápido intervalo e já o Grande Prêmio de Elkhart Lake da Fórmula Mundial. Você sabe, Fórmula Mundial é só aqui na Rede TV, a Rede TV que mais cresce no Brasil. Estamos juntos aqui na Rede TV com a Fórmula Mundial. Temos problemas técnicos desde a subida do satélite no circuito de Elkhart Lake, no estado de Wisconsin. Por isso, ainda não temos as imagens ao vivo que são geradas pela televisão norte-americana, e esses problemas técnicos exatamente na geração lá em Elkhart Lake. A prova já teve a sua bandeira verde e aí aconteceu um toque do Patrick Carpentier nos pilotos que viu à frente. O Patrick Carpentier perdeu o bico do carro dele, caiu para a 18ª colocação, foi para os boxes. Neste momento a corrida está com bandeira amarela. O primeiro colocado é o Sebastian Bourdais, o Bruno Junqueira pulou para a 2ª colocação e o Paul Tracy é o 3º colocado. Com relação aos outros brasileiros, o Mário Haberfeld está em 10º lugar, em 13º lugar o Alexandre Sperafico. Elkhart Lake nessa primeira curva sempre tem isso também, Celso Tiberê, é um circuito onde o piloto abusa mais, tem muitos pontos de ultrapassagem, tem uma área de escape muito grande e é uma pista também que, apesar de não ter muitas bandeiras amarelas longas, sempre acontecem acidentes. Ela tem algumas curvas muito fechadas. A primeira curva é quase uma curva de 90 graus, então é uma curva complicada. Você tem também no fim da grande reta, aquela reta muito grande que tem em Elkhart Lake, os carros atingem uma velocidade de aproximadamente 330 por hora. É uma outra freada complicada, porque também é uma curva forte para a direita. Então, é uma pista que exige do piloto muita atenção, ele tem que ter um acerto muito bom para tirar o máximo do carro na reta.
Ao mesmo tempo, ele precisa de equilíbrio, porque senão ele não consegue fazer essas curvas lentas, ele não ganha estabilidade para ter uma freada segura e fazer a curva com segurança. Então, esse acerto é uma coisa muito delicada em Elkhart Lake e faz grande diferença no decorrer. Porque como é uma pista muito longa, você precisa ter um rendimento médio muito bom, você precisa ter um rendimento constante muito interessante, você precisa ser bom de reta, mas precisa ser também bom de curva. Então, esse compromisso que o piloto tem que fazer para tirar o máximo do seu carro em Elkhart Lake não é fácil. Bom, repito, estamos com a prova em andamento em Elkhart Lake, continuamos com a bandeira amarela, 2 voltas completadas, o Bourdais está em primeiro, o Bruno Junqueira é o segundo colocado, o Paul Tracy o terceiro. Estamos com problemas técnicos desde a subida do sinal para o satélite lá no circuito de Elkhart Lake. A geração é feita pela televisão norte-americana, pela Spike TV, que é a televisão oficial da Champ Car da Fórmula Mundial lá nos Estados Unidos. A gente aproveita para conversar um pouco sobre o que tem acontecido nos bastidores da categoria com Celso Tiberê. Na semana passada, já foi dado oficialmente como descartada a união da Champ Car, da Fórmula Mundial, com a IRL, a Indy Race League, que muita gente aqui no Brasil vem chamando de Fórmula Indy. Eu repito, a Fórmula Indy não existe mais, ela acabou em 1996, quando houve a cisão, aí a Fórmula Indy acabou. Chama-se IRL, mas tem muita gente que chama Fórmula Indy, na minha opinião, de uma forma errada. Então, já foi dado pelas pessoas que dirigem hoje a Champ Car e também pelas pessoas que estão na IRL, que essa tentativa do Roger Penske de união da categoria, o Roger Penske, que foi um dos fundadores da antiga Fórmula Indy, hoje a Champ Car, e hoje está na IRL, essa tentativa de união acabou não dando certo. Os regulamentos são diferentes, que as filosofias são diferentes e as categorias continuarão separadas, pelo menos nos próximos anos. Celso Tiberê. Eu acho sim, eu acho que é uma pena, na minha opinião, porque você nota que, apesar de todas as dificuldades, um carro de IRL hoje tem 650 cavalos, um carro de Fórmula Mundial tem no mínimo 750, então dependendo do turbo ele pode chegar a mais, quando ele abre o motor do turbo ele chega a mais tal. Um carro de Fórmula Mundial hoje é mais rápido do que um IRL nos ovais. Se você colocar os dois lado a lado, mesmo com essa redução de cavalaria que sofreu o carro da IRL, ele é mais rápido que sofreu o carro da Mundial. O carro da Mundial é mais rápido que um IRL no oval. E a IRL tem chassi que vão agora fazer uma tentativa em pistas mistas. Pode dar certo e pode não dar, porque os chassis não são chassis adequados. Tanto a GeForce como a Dallara vão ter que trabalhar nesses chassis para fazer com que eles se adequem a esses circuitos mistos. E aí vai haver alguma alteração em termos de aerodinâmica, que o rendimento no oval também vai mudar. Enfim, eu lamento muito. Eu acho que a Fórmula Mundial é uma fórmula mais completa do que a Fórmula Indy hoje, do que a Fórmula IRL hoje. Acho que os carros da Fórmula Mundial, se aumentassem um pouco mais a potência deles, poderiam dar um grande espetáculo em oval, poderiam valorizar o espetáculo em oval. São carros muito mais fáceis, muito mais tranquilos para se acertar em pistas mistas. Enfim, eu acho que a Fórmula Mundial tem um carro mais completo, um pacote mais completo. Mas eu confesso a você que eu torço para que o automobilismo americano chegue a fazer novamente uma única categoria. Porque ele tem condições de fazer, por exemplo, digamos assim, 20 corridas, 22 corridas numa temporada, somando ovais, com circuitos de rua, com pistas, que seriam corridas sensacionais, um calendário extremamente atraente. Olha, daqui a pouquinho o sinal vai chegar sim e você vai curtir com a gente o Grande Prêmio de Elkhart Lake, a 8ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial. O Bourdais vai liderando a prova, o Bruno Junqueira é o segundo colocado, estamos com bandeira amarela, estamos na 3ª volta, já teremos o sinal ao vivo do circuito de Elkhart Lake, lá no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Lembrando que logo após a emoção pura da Fórmula Mundial, a galera do Pânico, com o Pânico na TV, depois do Leitura Dinâmica, e a partir das 8h20 o Roberto Avalone com Bola na Rede, sempre com o Neto, hoje como convidados o Fábio Costa, o goleiro do Corinthians, e também o Luizão, o centroavante da equipe do Botafogo. Já então, já vamos com imagens ao vivo do circuito Elkhart Lake. Repito, a largada aconteceu, estamos com uma bandeira amarela, o Bruno Junqueira pulou da 4ª para a 2ª colocação e agora já está em condições de atacar o Bourdais. Temos então, por enquanto, não temos imagens ainda, mas pela classificação, Celso Tiberê, aqueles pilotos que estão disputando o título de uma forma mais direta. O Bourdais é o primeiro
primeiro na corrida, o Bruno Junqueira é o segundo no campeonato, segundo na corrida, o Bordet vai liderando o campeonato e o Paul Tracy está na terceira colocação no campeonato, na terceira posição também na prova nesse momento. Esses três são, sem dúvida, os grandes nomes da Fórmula Mundial este ano. Eles pertencem às duas melhores equipes da Fórmula Mundial. A Newman Haas é, sem dúvida, a equipe mais forte, no meu entender, nesta temporada. Tem o Bordet e tem o Bruno Junqueira. E a Forsythe, que é a equipe do Paul Tracy e do Patrick Carpentier, uma equipe canadense com 2 pilotos canadenses, é a segunda maior força do campeonato. Então, essas equipes dificilmente permitirão que o campeonato escape da mão delas. Mas você tem alguns outros pilotos evoluindo muito na Fórmula Mundial. Eu citaria o Allmendinger, o AJ Allmendinger, por exemplo, e a equipe dele, a Rus Sport. É uma equipe que está estreando esse ano, trouxe um piloto novo que veio da Fórmula Atlantique, é um piloto que está brigando pelo título de Rookie do ano, está em boa situação, está dominando a situação para Rookie do ano. E olha, são imagens de Elkhart Lake, hein? Você vê, passou o Bordet ali, aí Elkhart Lake com o Bordet na liderança. Aí já temos imagens então ao vivo, aí vamos para a relargada. O Bordet é o primeiro, o Bruno Junqueira é o segundo, depois na terceira colocação o Paul Tracy. O AJ Allmendinger vai tentando ganhar colocações, depois de problemas técnicos. Já temos então imagens ao vivo do circuito de Elkhart Lake. Legal, estamos curtindo juntos aqui na Rede TV a emoção pura desta que é a 8ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial. Ali por dentro o Mario Haberfeld que vai ocupando a 10ª colocação neste momento. O Alexandre Esperafico é o 13º. Estamos então agora com 4 voltas completadas. 4 voltas completadas no Grande Prêmio de Elkhart Lake. Aí você vê o Mario Haberfeld, temos carona com o Mario Haberfeld. Aí você tem também, nesses problemas técnicos, o som um pouco misturado com a narração da televisão norte-americana, mas o importante é que temos as imagens ao vivo do circuito de Elkhart Lake. Você vai mais uma vez com o brasileiro Mario Haberfeld. Mario Haberfeld que largou na 12ª colocação e vai ocupando agora a 10ª posição. Lá na frente, Bordet é o líder, o segundo colocado o Bruno Junqueira, o Paul Tracy é o terceiro, o Oriol Serve na 4ª colocação, sendo muito pressionado pelo AJ Allmendinger. Paul Tracy's on the move to the front. His teammate just off pit road, Jan Bikus. Depois dos problemas técnicos, tivemos imagens ao vivo do circuito de Elkhart Lake. Vamos para mais uma volta sendo completada. O Bordet já vem para completar a volta número 5, trazendo com ele o Bruno Junqueira. Mais uma volta sendo completada agora. Ali o Paul Tracy tenta a aproximação para cima do Bruno Junqueira. Temos 5 voltas completadas, estamos na 6ª volta. Essa briga um pouquinho mais atrás. Michel Jordan, Just Wilson. Você vai acelerando agora com o Just Wilson. Ele que vai ocupando a 7ª colocação. Estamos juntos aqui na Rede TV com imagens ao vivo do Grande Prêmio de Elkhart Lake. Aí está Just Wilson, a câmera colocada na traseira. Eles vão descendo aí o que eu chamo de reta da floresta. Essa curva aí é uma curva de baixa velocidade, uma curva feita em segunda marcha. A velocidade cai de cerca de 300 km por hora para 55 km por hora. Aí você vê mais uma vez o Just Wilson. O Rodolfo Lavin vem ali atrás do Just Wilson. Ele é o 7º colocado. Neste momento, o Mario Haberfeld é o 10º. Enquanto o Alexandre Esperafico está na 13ª colocação. O 14º é o Guy Smith, ele que vai estreando, vai entrando no lugar do Mimo Guidry. Já é a 3ª substituição no ano da equipe Rock Sports. Começou com o francês Nelson Philippe, depois o Mimo Guidry em 2 provas e agora a estreia do Guy Smith na categoria, um piloto que tem muita experiência em provas de longa duração, em protótipos e em provas de turismo. Aí você pode ver as marchas que ele está utilizando no seu vídeo, ó. 3ª, 5ª marcha. Você vê também a rotação do motor ali em cima. Aqui do lado, em milhas, você vê a velocidade do piloto. Ele vai descendo essa reta aí em 6ª marcha.
A velocidade dele vai de 310 para cerca de 150 km. Essa curva que é feita em terceira marcha, mais uma volta sendo completada. A diferença na volta anterior do Bourdais para o Bruno Junqueira, 741 milésimos. O Bourdais na volta anterior fez 1:48.434, enquanto que o Bruno Junqueira fez em 1:48.648. O Paul Tracy um pouquinho mais atrás com 1:49.060. O primeiro é Bourdais, o segundo é o Bruno Junqueira, o terceiro é o Paul Tracy. Esses são os três primeiros colocados. Aí você tem o Paul Tracy que vai tentando aproximação para cima do brasileiro Bruno Junqueira. A diferença cai um pouquinho, o Celso Tiberê. O Bruno vem num ritmo forte, caindo para 639 milésimos. Você vê que os três carros que comandam a corrida estão num ritmo muito forte, um ritmo poderoso realmente, e atrás deles vem dois outros pilotos tentando chegar. O Oriol Servia está ali, e atrás do Oriol Servia o AJ Allmendinger e o Justin Wilson, que são exatamente os dois pilotos que brigam pelo título de rookie do ano, de estreante do ano. O Justin Wilson com o carro da My Jack e o Allmendinger com aquele carro amarelo que nós já nos acostumamos a ver na televisão. Esse aí é o Justin Wilson. Justin Wilson também é um piloto que tem uma formação europeia, e o Justin Wilson vai acelerando aí e vai ganhando posição, já é o sexto colocado, o Justin Wilson. Vai fazendo uma boa prova o Justin Wilson, ele está a 6 segundos do AJ Allmendinger. Ali você viu imagens do AJ Allmendinger. E esse é o Oriol Servia. Alguns problemas ainda no sinal, tivemos problemas no início da prova, acabamos não vendo a largada. Aí você vê a disputa entre o Oriol Servia e o AJ Allmendinger, apenas 6 décimos a diferença do Oriol Servia, que é o quarto colocado, para o AJ Allmendinger. Vamos ver essa volta agora do Bruno Junqueira, ele que vai tirando a diferença com relação ao Sebastian Bourdais. Vamos ver se cai mais um pouquinho nessa volta. O primeiro é Bourdais, o segundo é Bruno Junqueira, o terceiro é o Paul Tracy, o quarto Oriol Servia, AJ Allmendinger é o quinto, o sexto Justin Wilson, Michel Jourdain o sétimo, Alexandre Italiani vai aparecendo agora na oitava colocação. Lá vinha o nono, Mário Raberfeld é o décimo, o Mário Domingues o 11º, o Hunter Ray na 13ª colocação, o Mazzacani o 14º, o Guy Smith o 15º, o Alexandre Esperafico vai ocupando agora a 16ª colocação. A diferença aumenta um pouquinho, porque nessa volta o Bourdais faz em 1:46.945, o Bruno Junqueira 1:47.014. A diferença é de 708 milésimos. O Paul Tracy 1:47.178. A diferença do Bruno Junqueira para o Paul Tracy agora na casa de 1:9. Mais uma vez você com o Justin Wilson. Temos 7 voltas completadas de um total de 52 voltas. Estamos na oitava volta. Ali você vê como vai se aproximando a AJ Allmendinger e trazendo com ele o Justin Wilson e o Michel Jourdain Jr. e também o Italiani. Aí vai passando por ali o Rodolfo Lavinho, o Mário Raberfeld, sendo muito pressionado agora pelo Mário Domingues. Já vem para ganhar mais uma vez a reta dos boxes. Aí você vê essa câmera colocada no carro do Mário Raberfeld. Agora já vão fazendo essa curva para ganhar a reta dos boxes. Essa curva aí, que é feita em quarta marcha ou terceira. A velocidade vai de 117 km. Agora já vem colocando uma quinta, uma sexta marcha. A velocidade subindo para 310. Mais uma volta sendo completada agora. Passa Bourdais. Passa Bourdais em primeiro. Passa Bruno Junqueira em segundo. Passa o Paul Tracy na terceira colocação. Temos agora 8 voltas completadas do Grande Prêmio de Elkhart Lake, esta que é a oitava etapa do campeonato. E agora o Bourdais faz em 1:46.416, mais rápido do que o Bruno Junqueira, 1:46.640. Aí você vê, olha que imagem bonita, a ultrapassagem que o Rodolfo Lavinho acabou fazendo em cima do, que na verdade o Mário Domingues acabou fazendo em cima do Mário Raberfeld. O Mário Domingues ocupando agora a 10ª colocação, o Mário Raberfeld em 11º lugar. Algumas câmeras em posicionamento diferente nesta corrida, televisão norte-americana buscando outros ângulos para te colocar dentro da pista, acelerando com os pilotos da Fórmula Mundial na sua oitava etapa.
O Bourdais vai abrindo com relação ao Bruno Junqueira nas últimas duas voltas. O Bruno, que foi o mais rápido nas duas voltas anteriores, agora nas duas últimas voltas, o Bourdais começa a abrir. Celso Tiberê. O ritmo do Bourdais é muito forte, você vê que ele tenta ganhar alguma diferença em relação ao Bruno, mas o Bruno vem se mantendo bem, quer dizer, ele não deixa o Bourdais fugir, o Bourdais está se empenhando muito, o Bruno está fazendo uma corrida mais tranquila, eu diria assim, mais calma. Ele não pode deixar o Bourdais fugir, isso é que ele tem que fazer. E aí esperar um pouco para ver exatamente o que rende o seu carro, o que não rende o seu carro. A pista começa a ficar mais emborrachada, você já nota nas áreas de freada, nas freadas mais fortes, que começa a mudar completamente a cor do asfalto. Você nota também que a sujeira, essa é uma pista que não tem uma utilização muito grande durante a temporada, então há muita sujeira e à medida que os carros vão passando, ela vai sendo empurrada para os lados e você, com o desgaste de pneus também, vai acabar criando uma linha de farofa ali na beirada da pista. Isso tudo é um complicador e um complicador que vai começar a ser pesado a partir da volta 40 aproximadamente. Olha, continuamos aí com problemas de sinal. Eu explico que esses problemas de sinal estão saindo desde a geração no circuito Elkhart Lake. A televisão responsável pela geração é a norte-americana Spike TV. Então esses problemas de sinal estão sendo ocasionados desde a geração, desde a saída da saída do sinal até a subida para o satélite, para depois chegar aqui ao Brasil, chegar até a Rede TV. Estamos com problemas de sinal. O primeiro é o Bourdais, o Bruno Junqueira vai ocupando a segunda colocação, o Paul Tracy é o terceiro, Oriol Serve é o quarto, AJ Allmendinger é o quinto, o sexto é o Justin Wilson, o sétimo Michel Jordan Júnior, o Talianian o oitavo, o nono Rodolfo Lavin, o Mário Domingues vai ocupando a 10ª colocação. O Bourdais ainda tem 51 segundos do Speed Power, ou seja, daquele botão que você aperta e ganha 50 cavalos a mais de potência no motor. O Bruno Junqueira tem 39 segundos, o Paul Tracy tem 52 segundos desse Speed Power. Bourdais, desses primeiros colocados, aquele que usou menos não, o Paul Tracy só usou 8 segundos, o Bruno já usou 21 segundos, o Bourdais usando 9 segundos. O piloto tem, no máximo, 60 segundos do Speed Power. Estamos agora com 9 voltas completadas. Nesta volta, o Bourdais fez aí 1:46.492, o Bruno 1:46.348, o Paul Tracy 1:46.575. Então a diferença do Bourdais para o Bruno Junqueira caiu um pouquinho, 788 milésimos. Lembra você que continuamos com problemas de sinal desde a geração das imagens lá no circuito de Elkhart Lake, no estado de Wisconsin. E você pode entrar no nosso site, o site da Rede TV, www.redetv.com/Fórmula Mundial. Aí você vai no ícone Torre de Controle, você clica lá e manda a sua mensagem. www.redetv.com/Torre de Controle. Aí você clica lá no Torre do Controle e manda, você barra Fórmula Mundial, você clica ali e manda a sua mensagem pra gente. Voltamos com imagens ao vivo do circuito de Elkhart Lake. 10 voltas completadas. O Bourdais, nessa 10ª volta, 1:46.281. O Bruno Junqueira, 1:46.320. A diferença vai para 827 milésimos. O Paul Tracy, 1:46.613. A diferença com relação ao Bruno agora é de 2 segundos. O Oriol Servia permanece em quarto. O AJ Allmendinger está na 5ª colocação. A diferença do quarto Oriol para o AJ Allmendinger é de 1.1. Do AJ Allmendinger para o Justin Wilson, a diferença está caindo. O Justin Wilson está chegando, a diferença nesse momento, 1.6. Aí você vê as vitórias da equipe Newman Haas. O Mário Andretti, o Christian Fittipaldi, venceu em 1999, o Cristiano da Mata em 2002 e o Bruno Junqueira venceu em 2003. 17 pódios conquistados pela Newman Haas, 7 poles além dessas vitórias que você está vendo aí na tela. Aliás, a Newman Haas aí que existe uma história que a Newman Haas no próximo ano pode mudar de nome, pode ser só Newman ou então Newman Pitt, porque o Brad Pitt pode ser o sócio do Paul Newman no próximo ano, já que o Carl Haas já disse que vai ter 2 carros na IRL. Pode ser que ele deixe a Fórmula Mundial, então. Bandeira amarela. Estamos com bandeira amarela em todo o circuito. Celso Tiberê. Hotel, naquela tabelinha ali, roubaram uma vitória do Bruno Junqueira, né? Faltou a vitória do Bruno Junqueira em 2001.
Mas naquela época era Chip Ganassi. Pois é, mas os pilotos brasileiros venceram 4 das últimas 5 edições dessa corrida aí. Ali o Gonzalez, você viu, por isso a bandeira amarela, Celso. Eu dizia então que nas últimas 5 corridas em Elkhart Lake, 4 foram vencidas pelos pilotos brasileiros. Em 99 foi o Christian Fittipaldi, foi a primeira vitória do Christian Fittipaldi na categoria. Em 2001 foi o Bruno Junqueira, em 2002 o Cristiano da Mata, em 2003 de novo o Bruno Junqueira. Mas o brasileiro que ganhou mais em Elkhart Lake foi um cidadão chamado Emerson Fittipaldi. Ele ganhou 3 vezes em 86, 88 e 90 e com isso o Brasil tem 7 vitórias nessa pista. A curiosidade maior é que é uma pista em que os americanos não vencem há muito tempo. O último americano a ganhar em Elkhart Lake foi Michael Andretti em 1996. Olha, 96 até 2004, nenhum americano conseguiu passar a linha de chegada em primeiro lugar. Estamos aí mais uma vez com problemas de sinal hoje, realmente a televisão norte-americana dando um trabalho danado pra gente, mais uma vez problemas de sinal. Estamos agora com 11 voltas completadas, estamos com bandeira amarela, o Bourdais é o primeiro, o Bruno Junqueira é o segundo, o Paul Tracy é o terceiro, o quarto Oriol Servio, o AJ Allmendinger é o quinto, o sexto é o Just Wilson, o Michel Jordan Jr. é o sétimo, o Tagliani o oitavo, o nono Rodolfo Lavin, agora o Mário Haberfeld vai ocupando, Mário Haberfeld é o 11º atrás do Mário Domingues, que é o 10º. O Alexandre Esperafico é o 15º colocado. O Roberto Gonzalez acabou indo para a área de escape, por isso estamos com essa bandeira amarela com 11 voltas completadas. E falando em números também, nessas 22 edições do Grande Prêmio de Elkhart Lake, esta é a 23ª, 13 pilotos diferentes já ganharam esta corrida. O Celso disse sobre o Emerson Fittipaldi, que tem 3 vitórias, ele é o recordista ao lado do Mário Andretti e do Michael Andretti, cada um com 3 vitórias. Já tivemos 9 provas dessas 22 disputadas sem bandeira amarela. No ano passado foram 5 bandeiras amarelas por 15 voltas. Já temos nessa prova 2 bandeiras amarelas. Estamos ainda com a bandeira amarela, já vai pintar a bandeira verde. Aí está o torre de controle, você vai mandando a sua mensagem. Muita gente acha isso, né? Que Elkhart Lake é a melhor pista de todas as categorias, né? Isso é o Marcos Gonzaga de Videira, em Santa Catarina, mandando a sua mensagem. Existe a possibilidade do Villeneuve e do da Mata voltarem para a Fórmula Mundial? Essa é a pergunta do Alexandre Lourenço, de São Paulo. Olha, o empresário do Cristiano da Mata, o Fernando Paiva, está assistindo essa corrida em Elkhart Lake. Você manda a sua mensagem, redtv.com.br/Fórmula Mundial. O empresário do Cristiano da Mata está lá. Ele diz que foi rever amigos. O Fernando Paiva tem negócios também na Fórmula Mundial, tem um excelente relacionamento na equipe Newman Haas, mas existe sim essa possibilidade. O Cristiano, neste momento, está preocupado em se manter na Fórmula 1, ainda busca alguma alternativa, a situação dele não é boa, mas existe sim a possibilidade do Cristiano voltar e de repente até a possibilidade do Jacques Villeneuve regressar, já que dificilmente o Jacques Villeneuve vai estar na Fórmula 1 na próxima temporada. 12 voltas completadas, Bourdais é o primeiro, Bruno Junqueira é o segundo, Paul Tracy é o terceiro, Oriol Servio é o quarto, o quinto, o AJ Allmendinger. Uma outra, aí você vê o Dale Coyne dando entrevista para a televisão norte-americana, uma outra explicação. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu dou uma outra explicação para você. Fórmula Mundial, você sabe, é só aqui na Rede TV, a Rede TV que mais cresce no Brasil. Ok, amigos da Velocidade, estamos de volta com imagens ao vivo de Elkhart Lake. Aí você vê Just Wilson na primeira parada para troca de pneus e reabastecimento. Já tivemos a relargada, o Paul Tracy pulando na primeira colocação. Ele ganhou a segunda posição do Bruno Junqueira e a primeira do Bourdais. Então Paul Tracy agora é o primeiro. O Oriol Servio saiu da quarta colocação para ganhar também. Você vê muita gente nos boxes agora para a troca de pneus e reabastecimento. A classificação da corrida é a seguinte: Paul Tracy em primeiro, Oriol Servio é o segundo,
segundo, Bourdais é o terceiro, o quarto é o Bruno Junqueira, caiu de segundo para quarto lugar. O AJ Allmendinger vai ocupando a quinta colocação. Esses são os 5 primeiros colocados neste momento. O Paul Tracy ganhou antes da primeira curva a posição do Bruno Junqueira e depois, na chegada da primeira curva, ele acabou ganhando a primeira colocação do Bourdais. Uma outra explicação para você é que, como estamos ainda com problema de sinal, o único sinal disponível para nós aqui da Rede TV no satélite é o sinal que a gente chama de sujo, é o sinal já pós-produzido da televisão norte-americana, da Spike TV. Então você vê alguns gráficos diferentes, alguns repórteres aparecendo, é porque este, no momento, foi a única forma que a Spike TV conseguiu, neste momento, resolver o problema, foi jogar esse sinal que a gente chama de sinal sujo, que é pós-produzido pela televisão norte-americana. Essa é a diferença aí do Bourdais para o Bruno Junqueira, 740 milésimos. O Bourdais que é o terceiro, o Bruno Junqueira que vai ocupando a quarta colocação. Aí você vê o momento da ultrapassagem do Paul Tracy para cima do Bourdais e do Oriol Sérvia para cima do Bruno Junqueira. O AJ Allmendinger tentou colocar por dentro, acabou não conseguindo. E vai o Bruno Junqueira. Bruno Junqueira para cima do Bourdais, acaba rodando o Bruno Junqueira. Para não bater, acabou rodando. Vamos ver se consegue voltar. Essa área de escape aí é muito fofa, Vamos ver se o Bruno consegue voltar. Ali está o Bruno Junqueira. Essa área de escape é complicada. Olha aí, ó. Agora um abraço. Agora vai ter de buscar, tem de esperar para ver se consegue colocar ele na pista antes dos carros passarem e ele de repente tomar uma volta. Aí ele está reclamando com relação ao Bourdais, dizendo que isso não é uma forma leal, que essa não foi uma forma leal de lutar pela ultrapassagem. Vai ter a imagem daqui a pouquinho, a gente vai ver, ó, vamos ver de novo, Celso. Ó, o Bruno já estava com o carro do lado, né? Se ele não coloca aquela roda na terra, ele bateria no Bourdais. Por isso ele colocou a roda na terra e por isso rodou. É perfeita a sua descrição. Evidentemente, se o Bruno não tira o carro ali, ele ia bater com o bico no carro do Bourdais e aí os dois iam ficar por ali. Foi uma manobra, eu diria assim, precipitada, uma manobra de resistência um pouco acima do limite feita pelo Sebastian Bourdais, e o Bruno tem toda a razão de reclamar. Bom, agora o Bruno está voltando à pista e não vai perder a volta, hein? Ele não vai perder, claro que vai ter que partir para uma corrida de recuperação. E tem uma outra preocupação aí em Elkhart Lake. Você tem um limite para entrar nos boxes para a troca de pneu. Vamos lá, vamos tirar esse carro daí para não perder volta. Se passar aí e perder uma volta, aí complicou. Tem de voltar sem perder volta. Vamos lá, vamos fazer o trabalho. Vamos puxar esse carro, porque senão vai perder volta. Esse é o grande drama. Se os primeiros colocados vão passar aí antes do carro voltar à pista. Ó, vai chegando ali. Também o guindaste. Tem que tirar esse carro rapidamente sem perder volta. Eles vão ter que realmente levantar a traseira do carro e com o socorro puxando naquela posição, vai ser difícil tirar o Bruno dali, né? Ó, tá chegando aí, vai perder volta. É o Paul Tracy que vai para a troca de pneus e abastecimento. O Bruno vai perder volta sim. O Bruno vai perder volta. A equipe pedindo aí para o Paul Tracy esperar um pouquinho. Voltando à pista, o canadense Paul Tracy. Vamos ver se ele passa ali. O Bruno está parado ainda, se já conseguiu voltar. Vai chegando também o Oriol Sérvia. Continuamos com problemas na imagem. A grande expectativa é se o Bruno conseguiu voltar ou não. Aí o Bourdais. Ali o Bourdais vai voltando à pista. Uma boa vantagem no Paul Tracy. Voltando também o Oriol Sérvia, que estava à frente do Bourdais. AJ Allmendinger. Esse pessoal, olha lá, o pessoal está tentando tirar ainda o carro do Bruno, já tomou volta. O que eu dizia era exatamente isso antes da parada. Elkhart Lake não admite o erro de cálculo de combustível. É uma pista muito longa, uma pista que tem 6.513 metros. Aí mais uma vez problemas no nosso sinal que vem lá do circuito de Elkhart Lake. Se errar o cálculo, fica com pane seca, fica pela pista. Por isso esse pessoal parou ainda em bandeira amarela e terão de parar em mais 2 bandeiras verdes, mais 2 oportunidades em bandeira verde, Celso. Não tem dúvida, uma pista longa, uma pista de 6,5 km, quer dizer, não há como você cometer nenhuma bobeada em termos de combustível. E o Bruno, nessa saída do Bruno, por exemplo, a gente viu, eu disse no começo da corrida que Elkhart Lake não tem grandes áreas de escape. Aquela em que o Bruno saiu é exatamente a maior área de escape no fim da reta ali dos boxes, enfim.
foi o lugar mais tranquilo, mas o carro ficou atravessado de uma maneira tal que para resgatá-lo, o carro precisaria bloquear a pista, o carro de socorro. E nunca os americanos fazem isso de bloquear a pista, eles não interrompem a corrida. Não há como sair dali. Então vamos usar um guindaste para tentar levantar a traseira do carro do Bruno e puxá-lo então de volta para a pista. Vamos ver, mas o Bruno já perdeu um tempo imenso, vai voltar certamente na última posição. É uma corrida, eu diria que ele não tem mais a menor possibilidade de lutar pelos primeiros lugares. Fica bastante complicada a corrida para o Bruno Junqueira. Agora vamos ver, aquelas pessoas que estão torcendo pelo Bruno Junqueira, esperar aí que o Bourdais não termine entre os primeiros colocados. Neste momento ele vai ocupando a terceira colocação, o Edir Mendiga, que é o quarto colocado, faz uma boa prova. O Paul Tracy é o primeiro, o Oriol Serve é o segundo, o Bourdais é o terceiro, o quarto é Edir Mendiga, o quinto Michel Jordan Júnior, o sexto Mário Domingues, o sétimo Ryan Hunter Ray, o Guy Smith é o oitavo, vai fazendo uma boa prova de estreia, o Just Wilson é o nono, o Taliani vem na 10ª colocação. O Mário Haberfeld é o 12º colocado. O Bruno Junqueira vai ocupando, agora está na 15ª, mas tem de ver como é que ele vai ficar. Ele vai voltando à pista neste momento. Vai ficar por aí mesmo, né, Theo? Porque atrás dele, teoricamente, nesse momento, estaria o Jimmy Vasser, que já abandonou a corrida, estaria o Patrick Carpentier, que já abandonou a corrida. Então, o Bruno deve voltar realmente na 15ª posição. E, embora seja uma pista que permita ultrapassagem, embora ele tenha um carro melhor do que a maior parte dos pilotos que estão à sua frente, ele pode, quando muito, aspirar, chegar ali perto do Michel Jordan, perto do Almendinga, do Mário Domingues, e mesmo assim fazendo uma grande corrida de recuperação. Fora isso, nada feito. Bom, estamos ainda com problemas de sinal desde a geração lá nos Estados Unidos, no circuito de Elkhart Lake, em Wisconsin. Estou sendo repetitivo dessa forma, mas infelizmente não tem o que a gente fazer. Nosso pessoal técnico trabalhou uma barbaridade tentando buscar um sinal no satélite, mas chega a informação que o problema realmente com relação à saída do satélite lá no circuito de Elkhart Lake, no estado de Wisconsin. Aí estamos com bandeira amarela, você vê o fiscal de largada colocando ali a mão indicando mais uma volta com essa bandeira amarela. Daqui a pouquinho eu repasso para você a classificação da prova após 17 voltas. Vamos ter na corrida de hoje um total de 52 voltas, cada volta, como eu falei, 5.500 metros, para ser mais exato, 5.513 metros, vamos ter 52 voltas, 338 quilômetros, 688 metros. Aí você vai vendo o Mário Haberfeld, você vai vendo também aí algumas matérias colocadas pela televisão norte-americana. Esse é o sinal que está chegando para a gente, o único sinal que a gente teve condições de buscar no satélite. O Mário Haberfeld falando aí sobre o seu carro, o Mário Haberfeld, o brasileiro que vai ocupando nesse momento a 12ª colocação, ele que é piloto da equipe Walker. E claro que os patrocinadores da equipe Walker são patrocinadores que têm um peso importante dentro da Champ Car. E aí uma matéria especial também com o Mário Haberfeld, nós acabamos até perdendo esse sinal. A coisa hoje não está fácil, a gente pede desculpas, mas o que a Rede TV pode fazer, o que a Rede TV poderia fazer, já está fazendo, já fez, para tentar mostrar para a gente da melhor forma possível, que é esta que você também está curtindo em todo o Brasil, o Grande Prêmio de Elkhart Lake. Uma pena, já que é um circuito fantástico, uma corrida muito importante, mas a gente vai curtir aí sim os melhores momentos da corrida. Neste momento, o canadense Paul Tracy vai liderando a prova. Já já vamos ver a posição que chegou o Bruno Junqueira. Daqui a pouquinho a gente também vai saber se a equipe Newman Haas de repente vai tentar uma tática totalmente diferente para que o Bruno Junqueira consiga aí somar o maior número de pontos que ele pode, né, desde a situação que ele acabou perdendo uma volta, depois que buscava a ultrapassagem em cima do Bourdais, foi fechado, foi para a terra e acabou rodando. Então agora a expectativa, Celso, é exatamente essa. O que o Bruno pode fazer para chegar na zona de pontos e quantos pontos ele vai conseguir nessa prova, já que a luta dele é exatamente pelo título. Exatamente. O Bruno ficou numa situação complicada, uma situação realmente difícil. E você vê que ele vai agora sair com uma volta atrás. Ele vem na mesma batida, o Jimmy Vasser, que teve problemas, ficou uma volta atrás, e o Bruno Junqueira deve vir atrás do Jimmy Vasser. Então, possivelmente na 16ª posição. Tentando uma corrida de recuperação, claro que não vai chegar no Paul Tracy, claro que não vai chegar no Sebastian Bourdais, claro que não vai chegar possivelmente no Ryan Hunter Ray.
enfim, não vai conseguir chegar nos carros da frente, vai ter que fazer uma corrida de paciência, tentar conseguir pontos. Ele vai correr para conseguir alguns pontos e se manter nos primeiros lugares do campeonato. Tem que torcer, basicamente, para que o Sebastian Bourdais não tenha sucesso e para que o Paul Tracy também não tenha sucesso. Embora o Paul Tracy, nesse momento, esteja na liderança da corrida, numa posição bastante privilegiada, porque há vários carros entre o Paul Tracy e o Sebastian Bourdais, e quando a corrida for retomada, possivelmente o Paul Tracy tenha condições de abrir ainda mais a sua vantagem sobre o Sebastian Bourdais, porque tem o Ryan Hunter-Reay, tem o Justin Wilson, tem um monte de gente entre ele e o Sebastian Bourdais. Aí está a relargada, Paul Tracy é o primeiro, Ryan Hunter-Reay é o segundo, Justin Wilson o terceiro. Com essa parada, e muita gente tinha parado na bandeira verde, a classificação mudou bastante, hein? O Bourdais vai passando na 10ª colocação apenas. Esse é o Mario Haberfeld, que vai ocupando a 6ª posição, vai botando muita pressão em cima do Rodolfo Lavin. Então, Paul Tracy é o primeiro, o Ryan Hunter-Reay é o segundo, o Justin Wilson é o terceiro, o Tagliani é o quarto, o Rodolfo Lavin é o quinto, o sexto, o Mario Haberfeld. Esses são os 6 primeiros colocados. Depois o Mazzacani na 7ª colocação, o Alexandre Esperafica o oitavo, o Bourdais vai aparecendo na 10ª colocação. O Bruno Junqueira teve uma vantagem nessa história. O Bruno acabou fazendo o reabastecimento dele e a troca de pneus com bandeira verde. Esses primeiros colocados, ali você vê, buscando a ultrapassagem, o Rodolfo Lavin vai lutando aí com o Mario Haberfeld. Na verdade era o Mario Haberfeld que buscava a ultrapassagem em cima do Rodolfo Lavin, ele que vai lutando pela 5ª colocação. Você vai vendo aí a disputa pelo 5º lugar entre o Rodolfo Lavin e o brasileiro Mario Haberfeld, que vai fazendo uma boa prova. O Mario Haberfeld está num momento diferente de parada, ele parou com bandeira verde, enquanto que os primeiros colocados pararam com bandeira amarela. E o Mario Haberfeld, um outro detalhe, ele vai utilizando um chassi Reina, que nesse circuito de Elkhart Lake mostra ainda mais as deficiências com relação ao chassi Lola. É verdade, o Haberfeld já fez uma temporada bastante boa até aqui, considerando o equipamento que ele tem. Vem andando muito bem em Elkhart Lake. Ele é um piloto aguerrido, um piloto que briga pelas posições, um piloto que não se entrega jamais, vem ali naquela briga com o Rodolfo Lavin, muito intensa. E ele é, sem dúvida, um dos últimos remanescentes que usam esse chassi Reynolds, que está em fase de aposentadoria. É muito provável que no ano que vem já ninguém use o chassi Reynolds e todas as equipes passem para o chassi Lola. É um prejuízo enorme para o Haberfeld, mas ele vem fazendo uma temporada muito interessante, muito boa, eu diria, considerando o equipamento que ele tem. Ali você viu muita gente indo para os boxes agora, fazendo a parada. O Ryan Hunter-Reay, se eu não me engano, já é a 2ª parada dele com bandeira amarela. O Bourdais vai fazendo a primeira com bandeira verde. O Bourdais vai fazendo a primeira parada dele com bandeira verde. Eu estou falando esse pessoal aí, Bourdais, Paul Tracy, o próprio AJ Allmendinger, o AJ Allmendinger lá atrás, ó. Oriol Sérvia também. Essa turma está fazendo a primeira parada com a bandeira verde. Ainda tem de fazer mais uma parada com a bandeira verde. O Bruno Junqueira também aproveitou e foi para os boxes. O Bruno Junqueira também foi para os boxes. Muito boa parada do Bruno Junqueira, porque essa entrada dele foi providencial. Ele vai sair muito perto do Sebastian Bourdais. Foi uma parada inteligente do Bruno. Daqui a pouquinho a gente vai ver se o Bruno já conseguiu aí se aproximar dos que estavam à frente dele, entrar na zona de pontos. Ele que tem que descontar uma volta para esse aí que é o líder, que é o Paul Tracy. Paul Tracy é o primeiro, Ryan Hunter-Reay é o segundo. Esses são os 2 primeiros colocados. O Paul Tracy abre 4 segundos, ponto 2, com relação ao Ryan Hunter-Reay. Aí você tem na imagem, ó, Paul Tracy e um pouquinho mais atrás o norte-americano Ryan Hunter-Reay, que já venceu uma prova este ano, venceu o Grande Prêmio de Milwaukee. O Mario Haberfeld passando na 5ª colocação. Na 5ª colocação, o Mario Haberfeld, o Alexandre Tagliani, o Alex Tagliani, que estava em terceiro, já foi para o box também para fazer a parada dele para a troca de pneus e reabastecimento. Temos agora 19 voltas completadas, estamos na volta número 20, na passagem, vão faltar 32 voltas para o final da prova. Ali você vê o Justin Wilson, o Rodolfo Lavin e o Mario Haberfeld, completando mais uma volta. Agora 20 voltas completadas. Olha quem vai chegando agora para cima do Justin Wilson na luta pela 3ª colocação é o Rodolfo Lavin. 20 voltas completadas, Paul Tracy é o primeiro. Na verdade o Tagliani está ali, ó, em segundo. O Tagliani não tem essa história de não parar. Quem parou foi o Ryan Hunter-Reay. Ryan Hunter-Reay já fez a parada para a troca de pneus e reabastecimento. Então temos o Paul Tracy em primeiro, o Tagliani é o segundo, o Justin Wilson é o terceiro, o Lavin é o quarto, o quinto é o Mario Haberfeld. Você está vendo aí, ó, os 4 primeiros colocados.
O Gaston Mazzacani vai ocupando a 6ª colocação. O Gaston Mazzacani é o 6º colocado neste momento. Só vou conferir aqui, a posição do Bruno Junqueira permanece na 16ª colocação. O Alexandre Sperafico vai ocupando o 7º lugar. Mais uma vez, problemas de sinal, repito, desde a geração da imagem que sai lá dos Estados Unidos, do circuito de Elkhart Lake, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Esse circuito de Elkhart Lake, ele fica numa região agropecuária nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin. Aliás, o estado de Wisconsin é um estado agropecuário nos Estados Unidos. E a cidade mais próxima realmente é Elkhart Lake, uma cidade que deve ter o quê? No máximo 7, 8 mil habitantes, tem um belo de um lago, né? O nome já diz, Elkhart Lake, tem um belo de um lago, onde muitas famílias utilizam a cidade para passar férias, para passar finais de ano, e tem esse belíssimo circuito, esse circuito que no próximo ano completa 50 anos de existência, e a kart vai realizar lá a sua 24ª prova. Uma corrida agora totalmente diferente. Se o Bruno tem dificuldades, o Bourdais também acaba tendo dificuldades, está na 11ª colocação apenas, Celso Tiberê. É verdade, a estratégia agora vai contar muito. Essas paradas com bandeira verde vão ser decisivas, então as equipes vão ter que tomar muito cuidado, vão ter que fazer cálculos muito perfeitos de combustível, vão ter que verificar como é que elas vão poder alterar as suas estratégias para poder levar os seus pilotos para cima na classificação. O Bruno Junqueira, com essa posição do Sebastião Bourdais, até que minimiza a perda daquela sua saída de pista, onde ele perdeu um tempo enorme para ser reconduzido ao asfalto e poder ir ao boxe e verificar o que tinha que verificar. Enfim, o Bruno Junqueira está uma volta atrás e o Paul Tracy, como eu disse antes, tem todas as condições. A corrida ficou boa para o Paul Tracy. Por que a corrida ficou boa para o Paul Tracy? Porque ele tem todas as condições agora, ele tem pista livre, tem uma porção de gente entre ele e seus principais adversários, ele tem a corrida praticamente nas mãos, mas o Paul Tracy é o Paul Tracy. A gente nunca sabe o que ele vai fazer. Ele pode fazer uma corrida impecável, levar esse carro até o final, receber a bandeira quadriculada com uma vantagem enorme se não cometer nenhum erro, se tiver estratégias perfeitas, mas pode também cometer um erro na próxima curva e cometer um erro na outra curva e cometer um terceiro erro na outra curva, e aí o Paul Tracy joga fora a sua própria corrida. Vamos prestar atenção, porque com o Paul Tracy na frente, tudo pode acontecer. Aí você está vendo as voltas do Alexandre Sperafico, ele que vai ocupando a 7ª colocação nesse momento, vai fazendo a melhor prova dele na categoria, e o Gaston Mazzacani, um argentino que aprontou uma barbaridade do Grande Prêmio de Vancouver, aliás, antes da largada do Grande Prêmio de Vancouver, vai ocupando a 6ª colocação. É realmente uma prova diferente. Olha o Just Wilson aí, ó. O Just Wilson vai recebendo toda a pressão do Rodolfo Lavinho, um pouquinho mais atrás, vai aparecendo o Mário Harbefeld. O Paul Tracy, com 21 voltas completadas, tem 3,9 de vantagem para o Alexandre Tagliani. E aí você vai vendo o Mário Domingues indo para os boxes para a troca de pneus e reabastecimento. O Bruno Junqueira permanece na 16ª colocação, ele tem uma volta de desvantagem para os primeiros colocados. O Mário Domingues estava em 8º lugar, agora vai para os boxes. Então o Bourdais ganha uma posição, ou tem tudo para ganhar uma posição. Você vê aí o tempo de parada do Mário Domingues, 8,7, vai voltando à pista agora o Mário Domingues. O Bourdais estava na 11ª colocação, já passou ali o Bourdais. O Mário Domingues vai sendo ultrapassado também pelo Oriol Sérvia. E ali o Bruno Junqueira, que é retardatário. Ali o Oriol Sérvia acabou colocando as rodas na terra. O Bruno Junqueira é retardatário, ele tem de passar o Bourdais para descontar uma volta com relação ao Bourdais. Temos na mesma volta do líder 15 pilotos. Fora da volta do líder, o Bruno Junqueira com uma volta de desvantagem, o Gonzalez com uma volta de desvantagem, o Patrick Carpentier com 2 voltas de desvantagem. Aí o repórter da Spike TV falando sobre os pneus Bridgestone. Estamos juntos aí com o Grande Prêmio de Elkhart Lake, com 22 voltas completadas. Vamos ter um total de 52 voltas, então temos agora menos de 30 voltas para o final da prova. O Paul Tracy é o primeiro colocado, o Tagliani vai ocupando a 2ª colocação. E vai Paul Tracy para a troca de pneus.
e o reabastecimento. O Charles de Oliveira de Três Corações perguntando aí se tem alguma estratégia diferente para o Bruno se recuperar, Celso Tiberê. Não, olha, o Paul Tracy ali quase acertou a mureta de proteção, Celso. O Paul Tracy, né? Uma volta atrás não há estratégia que possa resolver o problema do Bruno. Ele precisa contar com uma condução muito correta para tentar minimizar, para tentar conseguir chegar aos pontos, e precisa contar também com os erros de quem está à sua frente. É muita distância, veja bem, uma volta num circuito de 6,5 km, é uma distância enorme e que o Bruno realmente não tem condições de se recuperar com uma mera escolha estratégica. Alexandre Tagliani agora, o Alex Tagliani é o primeiro colocado, o Just Wilson é o segundo, Mário Haberfeld pulando aí para a quarta colocação. Então o Paul Tracy fez a primeira parada dele com bandeira verde. O Bourdais já fez uma parada com bandeira verde. Temos agora 23 voltas completadas de um total de 52 voltas. Aí está o líder da prova, Alex Tagliani. Piloto que vai tendo uma regularidade impressionante nas últimas provas da Champ Car. O Tagliani que vai ocupando a quinta colocação, antes da corrida começar, 120 pontos. O líder, o Bourdais, 187 pontos. O Paul Tracy, antes da prova começar, 17 pontos atrás do Bruno Junqueira. Esse aí é o dono da Rock Sports, Paul Gentilozzi, e também um dos donos agora da Champ Car da Fórmula Mundial. A Rock Sports, que é a equipe do líder, o Alex Tagliani. Ali você vê o Paul Gentilozzi, o dono da equipe Rock Sports, do líder Alexandre Tagliani, comemorando aí, por enquanto, um resultado bastante parcial, já que o Tagliani aí está numa janela diferente também com relação aos primeiros colocados. Agora é difícil saber aqueles que estão na janela, juntos na janela, porque a corrida agora já tem estratégias diferentes daqueles que estão em primeiro, no meio do pelotão e também atrás do pelotão. O Tagliani tem 2,8 de vantagem para o Just Wilson, que é o segundo. O terceiro é Rodolfo Lavinho. Mário Haberfeld vai ocupando a quarta colocação. O Gaston Mazzacani é o quinto. O Alexandre Sperafix está 1,8 atrás do Gaston Mazzacani, é o sexto colocado. O Michel Jordan Júnior é o sétimo. Esses são os 7 primeiros colocados. O Paul Tracy voltando na oitava colocação. O Ryan Hunter-Reay é o nono. O Bourdais vai ocupando agora a 10ª posição. Eu acho, Theo, que essa posição, essa relação de nomes que você acabou de dar agora, dizendo a posição de cada um na corrida, mostra exatamente o quanto essa corrida foi confusa e atrapalhada até agora. O Gaston Mazzacani, pois é, para nós então nem se fala com esse negócio de falta de imagem, um desastre, mas imagine o seguinte, o Gaston Mazzacani, que, convenhamos, não é nenhum brilho, né? Um pilotinho mais ou menos, está ali onde? Na quinta colocação. O Alex Speraffico, que é um dos pilotos também que você poderia esperar assim, abaixo do 13º, 14º lugar, está na 6ª colocação. Então, vejam como essa coisa andou. O Paul Tracy, nesse momento, é o 8º colocado. O Sebastian Bourdais é o 10º. Então, a briga está aí. A briga está nesse negócio, nessa posição intermediária, esperando agora a parada do Alex Tagliani. É o Tagliani que largou em 13º e vai liderando. Olha aí o Gaston Mazzacani. Ele que terminou em 6º lugar no Grande Prêmio de Toronto. Ali o Just Wilson. Ali atrás que Just Wilson que nada. Ali era o Michel Jordan botando para cima do Alexandre Speraffico. É uma disputa aí que vai segurando a 6ª colocação o Alexandre Speraffico. O Just Wilson vai ocupando a 2ª colocação. Olha ali o erro do Alexandre Speraffico. Ali deve ter sido algum problema mecânico. Algum problema mecânico, porque é difícil errar ali no meio da reta como errou o Alexandre Speraffico. Não, seguramente aconteceu alguma coisa com o carro. Ali o Alexandre Speraffico escapou, vamos ver se ele consegue voltar. O Tagliani tem 19 segundos ainda do Power Speed, o Just Wilson 49 segundos. Just Wilson está 3,8 atrás do Alex Tagliani. Aí está o Eric Bachelard, da equipe MyJack, a equipe exatamente do Just Wilson, dando entrevista ao Eric Bachelard, que já foi piloto
da antiga Fórmula Indy, da kart, e agora é dono da equipe. Estamos com imagens aí que vêm geradas da televisão norte-americana e são imagens que o público norte-americano está vendo, são imagens já pós-produzidas, sujas. A imagem não é o sinal limpo, o sinal internacional, já que tivemos desde o início da prova problemas de satélite, problemas de sinal, desde a saída lá do circuito de Elkhart Lake. Ali o Gaston Mazzacani nos boxes, também Michel Jourdain. Vai voltando aí o Gaston Mazzacani. Voltando também Michel Jourdain. Nada do Tagliani parar. Tem 5,3 de vantagem para o Just Wilson. Jourdain with a nice move to pick up a spot, but decided to make a green flag stop moments later. We're halfway home today at Road America. Tagliani needs Justin Wilson. Estamos então com 26 voltas completadas. O Bruno Junqueira permanece na 16ª colocação. Estamos praticamente na metade da prova. Fica agora a expectativa do momento aí que vai parar o Bourdais com bandeira verde. Nesse circuito é que eu digo, você não tem erro, você tem uma estratégia, aí você tem uma janela de apenas 2, 3 voltas no máximo, que você corre o risco de uma pane seca. Então eu acho, Celso Tiberê, me corrija se eu estiver errado, que essa vai ser uma prova realmente tática, porque não dá para apontar aqui um favorito. Tagliani, Just Wilson, até um Gaston Mazzacani, de repente a corrida pode cair no colo dele. Eu acho que essa passou a ser uma corrida muito mais tática do que realmente uma corrida do mais veloz, do carro mais acertado, por causa dessas bandeiras amarelas que aconteceram, essas janelas diferentes que todos os pilotos estão utilizando. Não, eu concordo inteiramente com você. Eu acho que a corrida, nesse momento, é um baralho aberto. Qualquer uma dessas cartas pode ser a carta vencedora. E essa coisa de parar é fundamental. Quem conseguir parar na hora certa e tiver um pouco de sorte, porque isso é um fator fundamental a partir de agora nessa corrida, você precisa parar e ter sorte que naquele momento que você pare, aconteça alguma coisa também com os seus oponentes, ou seja bloqueado por um retardatário, ou aconteça uma coisa dessa. Então, esta parada pode ser decisiva. É uma pista de 6,5 km, volto a dizer, não dá para ter muita folga, o combustível fica aqui, então é uma coisa que tem que ir para o box, e essa escolha do momento é fundamental e vai ser decisiva. Como disse o Theo muito bem, pode ganhar até o Mazzacani. Isso já é uma medida muito clara de que loteria se transformou essa corrida de Elkhart Lake. O Paul Tracy vai ocupando agora a 5ª colocação. Vamos ao Torre de Controle. Você vai acessando o site da Rede TV. Tem uma pergunta para você. Vamos ver essa pergunta aí no Torre de Controle. A Fórmula Mundial é a melhor categoria do automobilismo, porque os pilotos fazem muito mais do que apenas virar à esquerda. O Domingos Neto, do Rio de Janeiro. Agora vamos então para a pergunta que está sendo feita para o Celso Tiberê também no Torre de Controle. O Tracy vencendo, fica em terceiro e o Carpentier está em quarto no campeonato. Em quem a Forsythe deve apostar? É o Ricardo Araújo, de Fortaleza, lá no Ceará. Ricardo, olha, seria interessante, porque são 2 pilotos canadenses correndo por uma equipe canadense, mas evidentemente o Paul Tracy conta com a simpatia maior da equipe. Por quê? Porque o Paul Tracy vem de um título. Se o Paul Tracy ganhar esse campeonato, o Paul Tracy vira bicampeão. Então, na minha opinião, eu acho que a Forsythe, até por questões de aumentar patrocínio para o ano que vem, até por questões de aparecer muito mais na mídia se tiver um bicampeão, etc, 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 deverá concentrar os seus esforços mais no Paul Tracy do que no Carpentier. Voltamos com imagens ao vivo, depois de mais problemas técnicos na televisão norte-americana. Estou sendo repetitivo, mas a gente tem uma audiência também rotativa e é sempre bom a gente frisar que esses problemas estão totalmente alheios à nossa vontade, à nossa capacidade aqui da Rede TV. Realmente problemas ocasionados lá nos Estados Unidos. Já vem o Bourdais agora para a sua segunda parada em bandeira verde, hein? 28 voltas completadas, um total de 52 voltas. Ele estava na 7ª colocação, você vê aí o tempo da equipe, 8,6. Vai voltando à pista o Bourdais. Não sei se tem combustível suficiente para ir até o final da prova não, hein? Tenho dúvidas se ele realmente tem combustível suficiente para conseguir chegar ao final da prova.
E aí o Mario Haberfeld. Você vai acelerando com o Mario Haberfeld. Ele vem aí pela reta da floresta. Está vindo aí em sexta marcha. Vai fazer uma redução para a segunda marcha. Faz essa curva. E aí você vê parado o Gaston Mazzacani. Vai voltando a pista de novo o Gaston Mazzacani, hein? Pelas minhas contas aqui, é a quarta vez que ele passa pelos boxes o Gaston Mazzacani. E aí o trabalho aí, ó, na suspensão dianteira do lado direito do carro do Mario Haberfeld. Interessantíssima essa imagem, muito boa. Você vê o trabalho da suspensão e vê o trabalho da direção, né? Olha o Tagliani aí, ó. Tá chegando ali também Justin Wilson, Mario Haberfeld. Você viu que ele diminuiu a velocidade daquela câmera colocada, foi para os boxes. Vai voltando o Tagliani, 11.5, hein? Muito combustível. Vai voltando também Mario Haberfeld. A câmera colocada na frente, colocada também atrás. E ali o Paul Tracy, né? Tagliani voltando à frente. A diferença era de 32 segundos do Tagliani para o Paul Tracy. E consegue a ultrapassagem. Vem com os pneus mais aquecidos. Naquela reta super veloz do circuito de Elkhart Lake. Uma corrida realmente complicada, uma corrida em todos os sentidos muito complicada. O Paul Tracy ainda tem de fazer mais uma parada com bandeira verde. Só fez uma parada para reabastecimento e troca de pneus com bandeira verde. Daqui a pouquinho, logo após a emoção pura da Fórmula Mundial, você tem a galera do Pânico, com o Pânico na TV, aqui na Rede TV. O Lavin, que estava lá atrás, agora é o primeiro colocado. Olha o Paul Tracy aí na quarta colocação, à frente do Tagliani. Depois você tem o Leitura Dinâmica e às 8h20 o Bola na Rede, com Roberto Avalone, com o Neto, o Fábio Costa e o Luizão como os convidados do Bola na Rede. Fica também o nosso convite para o próximo domingo, ao meio-dia, a abertura do campeonato inglês aqui na Rede TV, no Esporte Interativo, com Chelsea e Manchester United, com a narração do Éder Luiz e os comentários do Neto. Você vai ter também, no próximo domingo, às 4 da tarde, o Grande Prêmio de Denver, a 9ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial. E você vai ter no próximo dia 22, a partir das 2 da tarde, a 6ª etapa do campeonato da Fórmula Truck, categoria mais popular do continente. Belíssima essa briga, hein? Belíssima essa briga, Theo. Desculpe te interromper, mas olha que briga espetacular entre o Rodolfo Lavin e o Justin Wilson. Rodolfo Lavin e Justin Wilson aí disputando posições. Olha só aí, ó, o Justin Wilson como vai pra cima disputando a primeira colocação. Bela briga, hein? E um pouquinho mais atrás aparece o Mario Haberfeld. O Mario Haberfeld vai se assanhando ali atrás. Mário Domingues vai para os boxes. Vai para os boxes aí o Mário Domingues. Lá na frente, a disputa pela liderança da prova. Olha só, vai passando o Mario Haberfeld, também consegue a ultrapassagem. E passa reto o Mario Haberfeld. Acaba passando reto, consegue voltar, pode perder essa posição, vai lutando aí para se manter à frente o Mario Haberfeld. Na verdade, ali ele foi ultrapassado, não chegou a ser ultrapassado pelo Ryan Hunter-Reay, quase. Mais uma volta sendo completada. Temos 30 voltas completadas, num total de 52 voltas. Próxima etapa da Fórmula Mundial, a 10ª já no próximo domingo, o Grande Prêmio de Denver. Às 4 da tarde, você vai curtir, claro, ao vivo aqui na Rede TV. Logo após um Esporte Interativo. Olha o que é veloz esse circuito de Elkhart Lake. Olha como bota a pressão o Mário para cima do Justin Wilson e aí o Gaston Mazzacani. Gaston Mazzacani, deveremos ter bandeira amarela em todo o circuito, hein? Aí você vê, Paul Tracy em primeiro, o Tagliani em segundo, o Ryan Hunter-Reay é o terceiro, o quarto, Rodolfo Lavin, o Mario Haberfeld vai ocupando ali a 5ª colocação, mas o Justin Wilson está no meio daquela briga. Temos agora 30 voltas completadas, neste momento 30 voltas completadas, estamos mais uma vez sem sinal
aqui na Rede TV e, claro, você aí também em todo o Brasil, já que temos problemas desde a geração no circuito de Elkhart Lake. Mário Haberfeld fazendo uma grande prova. Na minha opinião, Celso, por enquanto, a melhor prova dele nessa temporada, levando em consideração que utiliza um chassi Reina, que não é tão competitivo, não é tão desenvolvido como o chassi Lola. Não tem dúvida, uma corrida fantástica e agora, naquele momento, ele sentiu a possibilidade de passar para o segundo lugar com uma ultrapassagem dupla. Então ele foi com tudo e aí, evidentemente, passou do ponto de freada e não conseguiu fazer a curva, mas eu acho que o Haberfeld vem fazendo corridas consistentes. Ele é um piloto, ele pode não ser um piloto muito rápido, mas ele é um piloto muito consistente. Ele aproveita ao máximo o equipamento que ele tem, que não é dos melhores, mas é um equipamento que ele tenta usar no limite. E ele tem conseguido fazer corridas muito boas. Eu acho que o Haberfeld é um piloto que está merecendo um chassi Lola, merecendo um carro mais competitivo, porque eu acho que as performances dele indicam que ele tem condições de brigar por posições muito melhores do que aquelas que eles têm obtido até agora. Com o Reina é difícil. Olha, você andar em Elkhart Lake é uma pista complicada, uma pista que exige um acerto muito sofisticado, uma pista que exige um carro estável para as freadas, um carro que tenha uma boa velocidade de final de reta. Você conseguir com o Reina fazer o que o Haberfeld está fazendo, olha, é uma proeza realmente. Olha, vou atualizar a classificação para você, porque quando você fica sem imagem na sua casa, a gente também fica sem imagem aqui. O Paul Tracy é o primeiro, o Taliani é o segundo, o Ryan Hunter-Reay aparece em terceiro, o Lavin é o quarto, o Mário Haberfeld conseguiu ultrapassar o Just Wilson, vai ocupando a quinta colocação, e o Just Wilson é o sexto colocado. O Alexandre Sperafica é o 14º, o 15º é o Bruno Junqueira. Vamos para o Torre de Controle. Você vai acessando o site da Rede TV e vai mandando as suas perguntas, vai mandando a sua mensagem, o seu comentário. Celso, para 2005, como ficará a especificação dos carros e também dos motores, já que o contrato com a Ford termina no final deste ano? A Ford já renovou o contrato. Exatamente, quer dizer, a Ford já renovou o contrato e a OWRS, que é a nova proprietária da Fórmula Mundial, já determinou que não vai fazer mudanças nos carros, porque ela quer manter a equipe num custo bastante baixo, num custo que permita até a chegada de novas equipes para o campeonato ano que vem. Então, nós teremos esse mesmo pacote, pelo menos por mais uma temporada. É o que pode acontecer no próximo ano, algumas mudanças de pistas. Há uma expectativa aí da Champ Car de tornar a categoria cada vez mais internacional, então buscar outros países para receberem as provas. Voltamos aí com imagens ao vivo do circuito de Elkhart Lake. Estamos com bandeira amarela exatamente por causa daquele problema com o Gaston Mazzacane, ele que acabou indo para a caixa de brita. Temos 32 voltas completadas neste momento. O primeiro é o Paul Tracy, Taliani é o segundo, o Ryan Hunter-Reay é o terceiro, o quarto, Rodolfo Lavin, o Mário Haberfeld é o quinto, o Just Wilson é o sexto, o Michel Jourdain é o sétimo, o oitavo é AJ Allmendinger, o Bourdais é o nono, o Guy Smith vai ocupando a 10ª colocação. O Mário Domingues é o 11º, o 12º Oriol Sérvio, o Jimmy Vassi 13º, o Alexandre Sperafica o 14º, o Bruno Junqueira vai ocupando a 15ª colocação. Ainda o Paul Tracy precisa parar uma vez com bandeira verde para fazer o seu último pit stop, o seu último reabastecimento e a sua troca de pneus. Fica a expectativa se o Bourdais tem combustível para ir até o final da prova ou vai precisar, no mínimo, splash and go, um rápido reabastecimento. Eu, se tivesse que apostar, viu, Theo, eu diria que o Bourdais não tem gasolina suficiente, não tem metanol suficiente para chegar ao final, e eu apostaria num splash and go. Aí a tentativa de comunicação por rádio com o Paul Tracy, só que nesse circuito longo de Elkhart Lake é uma dificuldade, dependendo do ponto onde está o piloto, que é um circuito muito longo, um circuito de 6.500 metros, dependendo do ponto onde está o piloto, aí não tem comunicação com a equipe mesmo, o rádio acaba interferindo. Até porque não é plano, né, Céu? Você tem o bloqueio das árvores e tem também algumas elevações, então realmente em alguns pontos do circuito a comunicação é extremamente difícil. Olha, o Just Wilson ainda tem 24 segundos para utilizar o Speed Power, ganhar os 50 cavalos de potência no seu motor. Já utilizou então 36 segundos. Daqui a pouquinho, logo após a Fórmula Mundial, a galera do Pânico com Pânico na TV. Depois do Leitura Dinâmica e às 8h20, Bola na Rede, no comando do Roberto Avalone. Fica o nosso convite
Vai começar essa super festa do futebol internacional, o esporte interativo, no próximo domingo, meio-dia, Chelsea, Manchester United, na abertura do campeonato inglês. E às 4 da tarde tem o Grande Prêmio de Denver. E daqui a 2 finais de semana, no domingo, dia 22, a 6ª etapa do campeonato da Fórmula Truck, o Grande Prêmio de Londrina. A disputa aí, Beto Monteiro, Wellington Cirino, Roberval Andrade, Renato Martins, uma bela disputa também na Fórmula Truck que você curte aqui na Rede TV. Vamos para a relargada. Já vem Paul Tracy para ganhar velocidade e o Ryan Hunter-Reay busca aproximação em cima do Alex Tagliani. Aí está a relargada, recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Elkhart Lake. Paul Tracy é o primeiro. Olha o Hunter-Reay para cima do Alex Tagliani. Olha como tenta botar pressão. Ali atrás vai buscando se manter à frente do Just Wilson o Mário Haberfeld. E consegue por enquanto, hein? Consegue por enquanto. Foi atacado ali pelo Just Wilson. Se manteve à frente o Mário Haberfeld. Temos agora 33 voltas completadas, estamos na 34ª volta. Paul Tracy, o Tagliani também acabou se mantendo à frente do Ryan Hunter-Reay. Olha a confusão ali atrás, ó. Michel Jourdain e AJ Allmendinger. Michel Jourdain consegue a ultrapassagem em cima do AJ Allmendinger. Aí o AJ Allmendinger vai para cima, me parece, do Just Wilson, hein? Esse aí é o Mário Haberfeld. Não, Just Wilson continua ali, atrás do Mário Haberfeld. Continua botando pressão em cima do Mário Haberfeld. Paul Tracy, Tagliani, Ryan Hunter-Reay, Lavin, Mário Haberfeld, o Just Wilson, o Jourdain, o Allmendinger, o Bordel, o 9º, o Guy Smith é o 10º. O Alexandre Sperafico vem na 14ª colocação, atrás dele aparece o Bruno Junqueira. Fico imaginando qual seria a sensação do Guy Smith, que tem 28 anos de idade, correu na Indy Lights e não conseguiu um lugar na Fórmula Mundial. E depois de correr em Le Mans, ganhar Le Mans, etc., darem a ele uma oportunidade no monoposto. O que será que passa pela cabeça do sujeito, Theo? É boa pergunta, viu? Boa pergunta mesmo. Olha ali, já tem gente indo para os boxes. Muita gente vai para o reabastecimento, para a troca de pneus e reabastecimento. Olha, entrando o Ryan Hunter-Reay, entrando o Michel Jourdain e entrando o AJ Allmendinger. Esses foram os 3 primeiros a entrar. Aí você vê o trabalho da equipe no carro do Ryan Hunter-Reay, 788.3, vai voltando à pista. Ali também é o Bruno Junqueira. Bruno Junqueira também na troca de pneus e reabastecimento. Guy Smith também. Vai voltando o Bruno à frente do AJ Allmendinger. Eu acho que o Bruno tem feito boas paradas, bons pits. Esses pits o aproximaram do grupo. Eu acho que o Bruno vai fazendo uma corrida bastante interessante depois de ter ficado praticamente fora da corrida com o acidente dele com o Burdett. A diferença do Paul Tracy para o Tagliani agora é de 3.7. 3.7, a diferença do Paul Tracy para o Alex Tagliani, a diferença do primeiro para o segundo colocado. Depois, 1.4 do Tagliani para o Rodolfo Lavin. E do Rodolfo Lavin para o Mário Haberfeld de apenas 9 décimos. Do Mário Haberfeld para o Ryan Hunter-Reay, a diferença é de 1.4. Apesar que o Ryan Hunter-Reay foi para os boxes agora, era de 1.4. Temos agora 34 voltas completadas, um total de 52 voltas. É a 8ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial. O Grande Prêmio de Elkhart Lake. Jimmy Vasser vai ocupando a 12ª colocação, vai fazendo uma prova apagada. O Jimmy Vasser, ele que largou em 3º lugar e já venceu aí em Elkhart Lake. Ali você vê as posições que os pilotos ganharam ou perderam. Menos 3, mais 3. Os pilotos ganham e perdem durante a corrida, claro. Mais uma volta sendo completada, 35 voltas completadas. O Paul Tracy passa em 1:46.939. Jimmy Vasser vai para os boxes. Roberto Gonçalves também. Ali muita sujeira, ó. O Just Wilson é o 5º colocado, o Bordel agora é o 6º. O Bordel, repito, já fez 2 paradas com bandeira verde. O Paul Tracy tem 4.8 de vantagem para o Tagliani.
Aumenta a diferença Pole 3 para o Taliani. O Bruno Junqueira permanece na 15ª colocação. O problema é que ele tem uma volta atrás dos outros competidores. Quem está também com uma volta perdida, com uma volta para tirar a diferença com os primeiros colocados, é o Alexandre Sperafico. Vai ocupando a 14ª colocação. Vou só ver aqui a próxima volta do Alexandre Sperafico, para saber se realmente ele teve problema, cometeu um erro. Da forma que foi aquela saída dele, me pareceu algum problema no carro, e esse problema pode persistir no carro do Alexandre Sperafico. Acho que vamos acompanhar também a volta do Bruno Junqueira, Theo, porque andar ali atrás é sempre muito mais complicado, muito mais difícil. Né? São carros mais lentos, você vai encostando, perde distância, perde diferença, então andar atrás é complicado. E vamos ver como é que está andando, qual é o ritmo do Bruno Junqueira nesse momento. Já vai para os boxes também mais uma vez o Pole Tracy. Vai aí para a sua última parada para a troca de pneus e reabastecimento. É um momento muito importante da corrida, hein? É um momento muito importante da corrida. Repito, o Bourdais já fez 2 paradas na bandeira verde. Eu não sei se ele tem combustível suficiente para ir até o final da prova. Agora o Pole Tracy vai perder muitas posições. Vai chegando o Pole Tracy para a troca de pneus e reabastecimento. Trabalho da equipe Forsyth. Nessa saída do Pole Tracy nós vamos ter noção clara de como está a corrida, em termos de vitória. E aí vai voltando a pista o Pole Tracy. Na próxima volta vamos saber a colocação que volta o Pole Tracy. O Taliani volta a ser o líder. Também não sei se o Taliani tem combustível suficiente para ir até o final da prova. O Taliani que já fez 2 paradas. Se eu não me engano, as 2 com bandeira verde. Mas duvido que tenha combustível para chegar até o final da corrida. 36 voltas completadas. Faltando 16 voltas para o final da prova. Aí está a Taliani. A diferença dele com relação ao Rodolfo Lavin é de 3,9. Rodolfo Lavin tenta tirar essa diferença, ó. Vai fazendo uma boa prova também o mexicano Rodolfo Lavin. AJ Allmendinger está em 12º, Jimmy Vasser é o 11º, Bruno Junqueira permanece em 15º. Mário Haverfeld, numa grande prova, vai ocupando a 4ª colocação. Na verdade, agora é o 3º colocado, porque o Pole Tracy volta atrás do Mário Haverfeld. Temos o Taliani em primeiro, o Rodolfo Lavin em segundo, o Mário Haverfeld é o 3º. Olha como chega no Rodolfo Lavin o Mário Haverfeld. Mas você vê que o ritmo do Bruno Junqueira, Theo, é um ritmo forte. Ele está andando praticamente na mesma velocidade que o Taliani, na mesma velocidade que os carros estão lá na frente. E eu começo a desconfiar aí que não foi problema mecânico aquele erro do Alexandre Sperafico, não. Porque o ritmo dele é parecido com o ritmo antes daquele problema. O Taliani é o primeiro, o Rodolfo Lavin é o 3º, o Mário Haverfeld o Rodolfo Lavin é o 2º, o Mário Haverfeld é o 3º, o Bourdais vai ocupando a 4ª colocação, está 5 segundos atrás do Mário Haverfeld, o Just Wilson é o 5º colocado, ele está 6 décimos só atrás do Bourdais, o Mário Domingues é o 6º, o Oriol Serve é o 7º, o Pole Tracy voltou na 8ª posição, o Ryan Hunter-Reay é o 9º, o 10º, o Michel Jordan Jr. O AJ Allmendinger, que você viu agora há pouco, vai ocupando a 12ª colocação. O Sperafico fez uma boa volta agora para o ritmo que ele vem ali atrás. Ele fez agora em 1:48,072. A diferença do Taliani para o Rodolfo Lavin é de 2,1. Na última volta, olha só como vem num ritmo forte o Mário Haverfeld. Na última volta, o Taliani fez em 1:47,532. O Lavin, 1:47,985. O Mário Haverfeld, 1:46,945. O Mário Haverfeld só perdeu com relação à melhor volta nesta 37ª. Olha só como vai chegando ali. É uma disputa boa do Just Wilson e Mário Domingues. Essa disputa aí vale a 5ª colocação. Ele só perdeu exatamente para o Mário Domingues, que vai botando essa pressão danada em cima do Just Wilson. Você vê que o Mário Haverfeld está se mantendo ali nos primeiros lugares. Ele vai 5º, 4º, 3º, 4º, 5º. Uma corrida espetacular do Mário Haverfeld, considerando o equipamento que ele tem. Dificilmente o Bourdais chega até o final da prova sem um reabastecimento, hein? O Pole Tracy, com relação ao líder, 25 segundos. Vai que vai para cima agora o Mário Domingues.
Quer porque quer essa quinta colocação do Just Wilson. Ariel Sérvia vai para os boxes. Aí, ó, o Bourdais aí, ó. O Bourdais também vai para a troca de pneus e reabastecimento. Olha a disputa aí do Mário Domingues com o Just Wilson. Just Wilson, Mário Domingues. Vai buscando a ultrapassagem, Just Wilson por fora, Mário Domingues por dentro, a preferência agora é do Just Wilson. Vamos ver se alguém vai passar reta, é uma freada forte, em segunda marcha, se mantém à frente o Just Wilson. Foi malandro, né? Deu um toquinho para a direita na direção, bloqueou o Mário Domingues e conseguiu fazer a curva tranquilamente. O Tagliani tem 2,1 de vantagem para o Rodolfo Lavin. Agora o Tagliani fez uma boa volta, 1,46,961. O Lavin, 1,47,010. O Mário Hammerfeld, 1,47,233. Daqui a pouquinho vamos ver a posição que volta o Bourdais. Vamos completando mais uma volta agora, 38 voltas completadas. E continua a disputa aí. Olha o Just Wilson, agora vai perdendo a posição. Vai perdendo a posição e vai embora. Vai embora, agora perde a posição o Just Wilson. O Ariel Sérvia vai ocupando a 7ª colocação e vem nesse bolo aí, ó. Muita gente agora na troca de pneus e abastecimento. Entrando o Just Wilson. Aí vai chegando o Just Wilson para a sua troca de pneus e reabastecimento. Vai para os boxes, Just Wilson, Mário Domingues continua na pista. Ele que ganhou a posição na pista. O Tagliani tem 2,7 de vantagem para o Rodolfo Lavin. O Lavin tem 1 segundo só de vantagem para o Mário Hammerfeld. Que corridaça vai fazendo o Mário Hammerfeld. Vai ocupando a 3ª colocação. É a melhor posição dele na história da Fórmula Mundial. Vai buscando o seu primeiro pódio na categoria. Vai voltando ali o Just Wilson. Paul Tracy também vai para os boxes. Não foi para os boxes não. Está errado aqui o computador. Paul Tracy continua na pista. Ele não precisa mais fazer a parada para a troca de pneus e abastecimento. Tem combustível para ir até o final da prova. O Bruno Junqueira está em 15º, 14º, Alexandre Sperafico. Apenas Gaston Mazzacane está fora da prova, hein? É a corrida também dos últimos tempos da Fórmula Mundial com o menor número de abandonos. Na verdade, só um abandono, só o Gaston Mazzacane. 17 pilotos na pista. Vamos caminhando para a volta número 40 e vão faltar só 12 voltas para o final da prova. Esse é o líder, Alex Tagliani, piloto canadense. Vai para os boxes. Vai para os boxes, vai para o reabastecimento e troca de pneus. Aí está o Alex Tagliani, entrando nos boxes agora. É um momento importante da prova, o Paul Tracy pode reassumir a liderança. Entrando também o Mário Hammerfeld. Vai chegando ali o Mário Hammerfeld. Passou um carro da Forsyth ali, não deu para identificar, mas será que é o Paul Tracy? Parou agora há pouco. O Tagliani, o Mário Hammerfeld. Vai voltando aí o Tagliani. Vai voltando também o Mário Hammerfeld. Mário Domingues também nos boxes. Vai voltando o brasileiro Mário Hammerfeld. É o Patrick Carpentier. É o Patrick Carpentier, nada de Paul Tracy. Achei estranho realmente. É o Patrick Carpentier quem fez a sua troca de pneus e reabastecimento. Rodolfo Lavin passa a ser o primeiro colocado. Você está com o Rodolfo Lavin aí, que é o líder da prova. Ó, faltam 16 minutos só para 1 hora e 45 minutos de corrida. 16 minutos, então a prova pode terminar no tempo e não em número de voltas. Essa é a expectativa, hein? A corrida deve terminar no tempo e não em número de voltas. Com isso, não precisaria a troca de pneus. Era só um splash and go, era só um rápido reabastecimento e voltar à pista. Tanto o Mário Hammerfeld, o Alex Tagliani, que 16 minutos, ó, se os pilotos estão girando
em 1:48. Vamos fazer uma conta redonda aí, 8 voltas, 7 voltas a mais. Vai entre 6 e 7 voltas a mais para o final de corrida. Não, um pouquinho mais. Umas 10 voltas para o final da corrida, né? Seria só um splash and go e aí a gente teria o final da prova. Não teria necessidade da troca de pneus, Celso Tiberê. É verdade, mas é uma coisa complicada, porque você não sabe qual é o nível de desgaste do pneu que ele tem. E nessa pista, o pneu é muito exigido. Você tem que ter pneus bons, porque senão você não vai conseguir fazer essas curvas com a aderência que você precisa. Os pneus são fundamentais em Elkhart Lake. Essa talvez tenha sido a razão porque eles optaram pela troca de pneus, porque correriam um risco enorme se mantivessem os pneus mais usados. Bruno Junqueira vai também para o reabastecimento. Vai para o reabastecimento o Bruno Junqueira. Vamos ficar de olho aqui em quantas voltas a direção de prova vai dar para o final da corrida. Deve terminar no tempo o Grande Prêmio de Elkhart Lake. Ou 52 voltas, ou então 1h45 de prova. Ali a troca de pneus. Aí você vê, ó, sempre o reabastecimento demora mais. Aí a troca de pneus, um rápido reabastecimento, pouco metanol no carro do Bruno Junqueira, exatamente porque já vamos caminhando para a hora da verdade do Grande Prêmio de Elkhart Lake. A pergunta é o seguinte: Rodolfo Lavin, tem metanol para ir até o final da corrida? Por enquanto é o primeiro, tem 21 segundos de vantagem para o Paul Tracy. Paul Tracy é o segundo, Ryan Hunter-Reay é o terceiro, Alex Tagliani é o quarto, o quinto é o Mario Harberfeld, o sexto, Jimmy Vasser. O Bourdais vai ocupando a 7ª colocação. 14 minutos para o final da prova, menos de 14 minutos. Ô, Theo, me lembro agora da pergunta do espectador, se você acha que vão favorecer o Paul Tracy ou o Patrick Carpentier, porque os dois são da equipe Forsythe. E agora fica a situação, o Lavin é da equipe Forsythe. Vai para os O boxes. Paul Tracy, olha ali no box. Porque, claro que ele iria para o boxe. O Paul Tracy vai ficar em uma posição extremamente interessante, liderando a corrida, com 3 segundos de vantagem sobre o Ryan Hunter-Reay, e os dois já fizeram tudo o que tinham que fazer. Agora é tocar o carro até o final. Paul Tracy fica próximo realmente de mais uma vitória. Vai chegando o Rodolfo Lavin. Fica próximo aí o Paul Tracy da sua vitória número 29 na carreira, de sua terceira vitória nessa temporada. Ganhou o Long Beach, ganhou a última prova em Vancouver. Vai partindo aí para uma recuperação o canadense Paul Tracy. Lavin vai voltando à pista. Paul Tracy passa a ser o primeiro colocado, o Ryan Hunter-Reay é o segundo. Só que o Ryan Hunter-Reay vem fazendo voltas mais rápidas do que o Paul Tracy. Não sei se o Ryan Hunter-Reay tem combustível para este final de prova. Aí o Tagliani, que vai chegando no Lavin. O Tagliani que vai ocupando a 4ª colocação. Essa briga então vale a 4ª colocação. Ali o tempo, ó. 12:18. E passa reto o Lavin. E ali em cima você vê quanto tempo tem ainda para usar o Power Speed, aquele número embaixo do nome do piloto. Já temos aí um reloginho marcando quanto tempo para o final de prova. Claro que pode ser um pouco mais. Por exemplo, se o diretor de prova faz o cálculo errado do número de volta, tem que ser 1h45. No mínimo 1h45. Pode ser 1h46, 1h47. Aí é o cálculo do tempo de volta para mostrar a bandeira branca. Paul Tracy passa a ser o primeiro colocado. Vai completando mais uma volta o canadense Paul Tracy. O Mario Harberfeld aparece aqui na 6ª colocação. Vamos ver na passagem. Bruno Junqueira aparece em 15º. Alexandre Sperafico 14º. Ali o Mario Harberfeld ainda é o 5º. Jimmy Vasser é o 6º. Então o Mario Harberfeld acaba ganhando a 5ª colocação. E Paul Tracy vai para os boxes, hein? Não tinha combustível, nem Ryan Hunter-Reay. Olha o Tagliani ficando próximo da vitória. A diferença era de 28 segundos. Vamos ver se dá tempo. Vamos ver se dá tempo. Vão para a troca de pneus também, ó. Vão para a troca de pneus também. Vamos ver se dá tempo. Fica agora a expectativa em que posição vai voltar o Tagliani. Me parece que já passou, hein? Me parece que já passou o Tagliani. Para assumir a primeira colocação, problemas com o Paul Tracy. E aí a sorte do Bourdais. Olha como fica o Paul Tracy. Problemas com o Paul Tracy. Vai voltando o Paul Tracy. Não sei se está tudo ok ainda não, hein? Não sei se está tudo ok ainda não. Se mandar o Paul Tracy voltar, de qualquer forma a pista. Perde muitas colocações o canadense Paul Tracy.
Ali é o Bruno Junqueira quem vai chegando no pole trace para descontar a volta. Olha o Bruno aí, ó, lutando com o pole trace para descontar a volta. Lá embaixo na reta vai ser difícil o pole trace se manter à frente do Bruno Junqueira. Vai pegando o vácuo ali, tenta encontrar um espaço para ultrapassar, agora coloca de lado, vai embora Bruno Junqueira. Se o pole trace deixar para travar muito dentro, vai passar reto. Os pneus estão mais frios. Olha lá, ó, olha lá. Mas estava na cara, os pneus mais frios. O pole trace não conseguiu frear, encontrou a traseira do Bruno Junqueira. Volta a pista o pole trace e fica parado o Bruno Junqueira. Ele estava na 15ª colocação, mas estava na cara. Se deixasse para frear mais dentro, ia realmente ter problemas o pole trace como teve Celso Tiberê. Esse é o pole trace que a gente conhece, né, Théo? Ele vai, e quando faltam 9 minutos para o fim da corrida, numa pista difícil como essa, faz uma bobagem de piloto principiante. Tinha acabado de parar no box, vinha com o pneu frio, não tinha nenhuma condição, entrou com o carro atrás do Bruno, ia ser puxado automaticamente, tocou o pé no freio, o carro não parou, bateu no Bruno, e o pole trace foi embora e o Bruno ficou ali. Azar do Bruno Junqueira, sorte do pole trace, mas foi uma pichotada daquelas. Mais uma aí, realmente hoje não é o dia do Bruno Junqueira. Aí você tem, com problemas, vai aparecendo Alexandre Esperafico, AJ Allmendinger. Deveremos ter bandeira amarela, hein? Pelo visto deveremos ter bandeira amarela. Fica num ponto complicado aí o AJ Allmendinger, já vamos ver o que aconteceu. O AJ Allmendinger estava na frente do Alexandre Esperafico, só que o Alexandre Esperafico tinha que descontar uma volta para os primeiros colocados. O primeiro é o Taliani, o Rodolfo Lavinha é o segundo, bandeira amarela. Parece que o Jimmy Vasser foi para os boxes. Se foi, o Mário Haberfeld vai ser o terceiro, hein? Bandeira amarela em todo o circuito. Estamos aí com menos de 9 minutos para o final da prova. Olha que situação perigosa que fica aí o AJ Allmendinger. E não sei se tem bandeira amarela lá na frente, não, antes da curva, hein? E do outro lado o Esperafico. O impressionante, né, Théo, é que o pole trace acabou dando uma colher de chá enorme para o Sebastião Bourdais. O Sebastião Bourdais estava lá atrás, foi vindo devagar, o pole trace tinha tudo para subir na tabela de classificação e o Bourdais vai acabar chegando na frente dele e muito à frente dele. Ó, o Bourdais neste momento vai ocupando a 5ª colocação. A minha dúvida com relação ao computador é da posição do Jimmy Vasser, se ele está em terceiro ou se ele está em quarto com a entrada nos boxes, porque o computador mostrou aqui que o Jimmy Vasser foi para os boxes. Aí Alexandre Esperafico de um lado e AJ Allmendinger do outro. O AJ Allmendinger era o 13º, o Alexandre Esperafico era o 14º. 7h24 agora, pouco mais de 7 minutos para o final da prova. E vai crescer em emoção, porque agora os primeiros colocados vão se juntar. Vamos ter no mínimo aí 2 voltas, no mínimo 2, poderemos ter 3 ou 4 voltas para o final da corrida. Aí o AJ Allmendinger. E não era realmente o dia do Bruno Junqueira, né? Acabou sendo prejudicado pelo Bourdais na primeira rodada e agora prejudicado pelo pole trace. Vamos ver o que aconteceu, ó. Ah, lá estava pole trace de novo, ó. Não, mas aí não chegou a tocar, né? Aí não chegou a tocar. Aí ficou ali o AJ Allmendinger, ó. Vamos ver de novo, Celso, ó. O Allmendinger se perdeu sozinho, né? Faltou experiência para ele, acho que ele se assustou com o pole trace, acabou rodando sozinho e ficou em sentido contrário da pista. Agora, o que será que aconteceu com o Esperafico? Deve ter sido aí na própria, no momento que viu o AJ Allmendinger parado, de repente freou e saiu rodando o Alexandre Esperafico. Essa é a curva número 12 do circuito, ó. E ali sai também a corda, a bandeira amarela em todo o circuito. O Taliani é o primeiro, o Rodolfo Lavinha é o segundo. Deixa eu passar aqui, porque esse computador a cada hora mostra uma classificação. Agora me mostra o Bourdais em terceiro e o Mário Haberfeld na 4ª colocação. Vamos ver se passa ali o Bourdais realmente à frente do Mário Haberfeld. Está mesmo. Então o primeiro é o Taliani, Rodolfo Lavinha é o segundo, o terceiro é o Bourdais. O Bourdais, com essa história do pole trace aí, agradece e muito. O Mário Haberfeld não muda nada, fazendo uma grande prova, é o 4º colocado. O Mário Domingues é o 5º, o Ryan Hunter-Reay vai ocupando a 6ª colocação. O Oriol Serve é o 7º, o 8º é o Just Wilson, o 9º Jimmy Vasser, o Michel Jordan na 10ª posição. O pole trace está em 11º.
11º Paul Tracy. Menos de 6 minutos para o final da prova, praticamente 5 minutos para o final da prova. Daqui a pouquinho tem a galera do Pânico com Pânico na TV para você. Logo depois tem o Leitura Dinâmica. E às 8h20, Bola na Rede, no comando do Roberto Avalone, com o Neto, hoje com o Fábio Costa, o goleiro do Corinthians, e com o Luizão, o centroavante do Botafogo. Lembrando que no próximo domingo, ao meio-dia, começando dentro do Esporte Interativo, o campeonato inglês, grande jogo, Chelsea, Manchester e United para você, com o Éder, Luiz e o Neto. E no próximo domingo também, às 4 da tarde, volta a Fórmula Mundial com o Grande Prêmio de Denver. Coloque na agenda aí, daqui a 2 domingos, dia 22, às 2 da tarde, Grande Prêmio de Londrina, a 6ª etapa do campeonato da Fórmula Truck, que você também vai ver ao vivo aqui na Rede TV. O Tagliani, é só ver a posição, mas pelo computador aqui, ó, o Tagliani tem o Rodolfo Lavin coladinho nele, aí depois tem 1 ou 2 retardatários e o Bordet. E o Mário Haberfeld vem colado no Bordet. Menos praticamente 4 minutos para o final da prova. Com 4 minutos, se largarem agora, dá para 3 voltas. Mas não vai largar agora, ó. Ó, tem exatamente ali o Paul Tracy, me parece que é o retardatário, né? Ó, tem o Tagliani, o Lavin, um retardatário, o Bordet e o Mário Haberfeld. E atrás do Mário Haberfeld já aparece o Mário Domingues. Vai relargar agora, hein? Vai relargar agora. Vamos aí para as 2 últimas voltas. Para as 2 últimas voltas. O Mário Haberfeld tem a oportunidade aí de botar pressão em cima do Bordet. Recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Elkhart Lake. Agora é a hora da verdade. Se manda o Tagliani. Olha o Mário Haberfeld para cima do Bordet. Olha o Mário Haberfeld para cima do Bordet. Vai buscando ali o vácuo para tentar a ultrapassagem. Coloca por fora o Mário Haberfeld. Recolhe. Lá atrás a confusão entre Mário Domingues e Ryan Hunter-Reay. Ali vai passando também Just Wilson e Oriol Sérvia. Você vai com Just Wilson. O Oriol Sérvia recebendo muita pressão. Um pouquinho mais atrás. Já fica o Oriol Sérvia, já perde mais uma posição. Perde agora para o Jimmy Vasser. O Mário Haberfeld continua ali tentando a aproximação. Agora ele é muito assediado pelo Mário Domingues. Vai sendo ultrapassado o Mário Haberfeld. Vai tentar dar o troco por dentro? Vamos ver. Mário Haberfeld acaba errando. Vai na grama, uma pena. Uma pena, poderia subir ao pódio. Acabou cometendo um erro quando buscava a posição do Mário Domingues. E perde várias colocações o Mário Haberfeld. Fazia uma corridaça, Celso Tiberê. Uma corridaça, realmente fez uma corridaça até esse momento. A 2 minutos e 20 do final, o Mário Haberfeld cometeu um erro. Um único erro durante toda a corrida. E esse erro lhe custou várias posições e lhe custou provavelmente até um pódio. Olha, com o 3º lugar, o Bordet vai dar um passo muito grande com relação ao título. Tá certo, tem muita corrida pela frente. Ele vai chegar aí com o 3º lugar a 212 pontos. Só que à frente dele ali tem um retardatário complicado. É melhor ficar por aí, Bordet. O homem hoje está atacado, é o Paul Tracy. Ele vai sendo pressionado agora, o Bordet, hein? Recebendo muita pressão o Bordet ali atrás, ó. O Mário Domingues vai botando pressão. Vamos para a última volta, hein? Aí está a bandeira branca, é a última volta. É a última volta. Passa o Tagliani. O Tagliani aí vai para mais de 151 pontos. Passando também Rodolfo Lavin. Vem com 2 provas consistentes aí o Rodolfo Lavin. Passa o Bordet em 3º, o Ryan Hunter-Reay é o 4º. Ele quem bota a pressão em cima do Bordet. O Mário Domingues é o 5º. Esses são os 5 primeiros colocados. Oriol Sérvia é o 6º, Just Wilson é o 7º, o 8º Jimmy Vasser. Agora tirou um pouquinho o pé ali o Bordet. O Paul Tracy à frente dele, ó, passar o Paul Tracy nessa situação é complicado. O Paul Tracy neste momento é retardatário, vai ocupando a 11ª posição. Não é o Paul Tracy não, é o Patrick Carpentier, esquece tudo que eu falei. É o Patrick Carpentier à frente ali do Bordet. Patrick Carpentier que ocupa a 14ª colocação, é retardatário. Vai fazer jogo de equipe com o Paul Tracy, evidentemente. Vai tentar segurar o Sebastian Bourdais o mais que puder. Já vem Tagliani para vencer. Vem pelo carrossel. Essa curva fantástica. Essa curva feita
em quarta marcha, às vezes até quinta marcha, onde o piloto alcança aí 180 km por hora. Já fizeram o carrossel, já vem agora Tagliani para as últimas curvas. Vem Tagliani para subir a reta pela última vez. Ali o Bourdais consegue a ultrapassagem. Tenta ainda a aproximação para cima do Lavin. Já vem para receber a bandeirada Alex Tagliani. Vem para vencer Alex Tagliani. Muito próximo da vitória. Já vem Tagliani. Vai subindo a reta pela última vez. Já vem Tagliani para vencer pela primeira vez. Não perde mais. Alex Tagliani vence o Grande Prêmio de Elkhart Lake. Consegue a primeira vitória dele na Fórmula Mundial. Alex Tagliani passa em primeiro o canadense. Rodolfo Lavin é o segundo. Bourdais é o terceiro. Bourdais passando Ryan Hunter-Reay o quarto. Domingues o quinto. Oriol Sérvia o sexto. Deus Suíça o sétimo. Jimmy Vasser o oitavo. O Jordan a nona colocação. Vence pela primeira vez Alex Tagliani, conquistando sua primeira vitória na Fórmula Mundial, o piloto canadense. Uma grande vitória do Alex Tagliani, hein? Uma grande vitória, uma vitória também da equipe, uma tática perfeita da equipe Rocket Sports, e o Tagliani vence a prova. Rodolfo Lavin chegando aí na segunda posição, a equipe Forsyth, o Bourdais, a equipe Newman Haas, o terceiro colocado. Celso e Tiberê, daqui a pouquinho a gente vai ver como é que ficou a classificação do Campeonato Fazer Contas e a vitória, a primeira na carreira do Tagliani. E uma vitória merecida, ele fez uma corrida perfeita, realizou com absoluta precisão a estratégia estabelecida por sua equipe, andou sempre no limite do carro, não cometeu o menor erro. Quer dizer, o Tagliani fez uma corrida excelente, muito boa corrida, mereceu essa vitória, foi realmente um piloto consistente e rápido. Eu lamentei, honestamente lamentei muito o que aconteceu com o Mário Aberfeld. O Mário Aberfeld teria subido ao pódio e nós teríamos tido uma comemoração absolutamente maluca ao passarem a linha de chegada, porque o Rodolfo Lavin, segundo colocado, comemorou como se tivesse não vencido a corrida, como se tivesse vencido o campeonato da Fórmula Mundial. O Lavin vem melhorando de rendimento, é um mexicano que encontrou o apoio da equipe Forsyth, vem subindo de rendimento, fez também uma excelente corrida e acabou caindo no colo do Sebastian Bourdais em terceiro lugar. Esse terceiro lugar que caiu graças a um erro brutal, um erro bobo, uma pichotada do Paul Tracy, que tinha tudo até para vencer essa corrida, mas é o Paul Tracy que a gente conhece, fez tudo certo durante quase todo o tempo, mas acabou cometendo uma bobeada enorme, bateu na traseira do carro do Bruno Junqueira, acabou com a corrida do Bruno Junqueira, mas o Bruno Junqueira já vinha com azar, já havia tido um acidente com o Sebastian Bourdais, já tinha caído para o 15º lugar. O Paul Tracy ia para tentar a vitória, tinha grandes possibilidades de vencer, ou pelo menos de lutar com o Tagliani ali, nariz a nariz nas últimas voltas, e acabou cometendo um erro infantil, um erro bobo, ficou para trás e complicou a sua situação no campeonato, até porque o Bourdais, chegando em terceiro lugar, vai realmente ganhar muitos pontos de vantagem, vai ficar numa posição muito mais tranquila. Boa corrida, eu volto a dizer também, eu venho gostando da equipe Herdez, que fez uma boa corrida e colocou seus dois pilotos na quarta e na quinta posição. Aí o Tagliani fazendo a festa dele, como não está acostumado com festa de vitória, acabou precisando de ajuda para colocar seu carro na pista. Segura aí, daqui a pouquinho voltaremos com a classificação do campeonato, com a festa de Alex Tagliani, o vencedor do Grande Prêmio de Elkhart Lake. Fórmula Mundial é só aqui na Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. O Mário Aberfeld terminando na 11ª colocação, o Grande Prêmio de Elkhart Lake. O Bruno Junqueira foi o 15º e o Alexandre Sperafico na 17ª colocação. A vitória, a primeira na carreira dele, ficou com o canadense Alex Tagliani. Vamos ver então como ficou a classificação do campeonato. O Bourdais aí abriu muito na liderança, 213 pontos, mais de 50 pontos aí à frente do Bruno Junqueira, que é o segundo colocado com 159, o Paul Tracy o terceiro com 152, junto com o Tagliani, o Patrick Carpentier na quinta colocação com 141 pontos. Esses os 5 primeiros colocados
fica o nosso convite, estamos apenas na metade do campeonato, a próxima etapa já acontece no próximo domingo, o Grande Prêmio de Denver, que você vai curtir aqui na Rede TV a partir das 4 horas da tarde. Já já, a galera do Pânico com o Pânico na TV para você, depois o Leitura Dinâmica e às 8h20 o Bola na Rede. Valeu demais! Marcamos novo encontro no próximo domingo com a emoção pura da Fórmula Mundial e o Grande Prêmio de Denver. A você, papai, um forte abraço, um feliz Dia dos Pais. Que vocês todos também tenham um grande final de domingo, um super abraço e cuidem-se bem. Você sabe, Fórmula Mundial é só aqui na Rede TV.